NFL, etc. 150. Terça-feira, 12 de setembro de 2023. Eu sou o Ticas e que alegria atingirmos a marca de 150 episódios justo na primeira semana da temporada regular 2023. Uma rodada que teve absolutamente de tudo, incluindo aquele plot twist dramático. Dá pra dizer que dessa vez os roteiristas deram uma pesadinha na mão nesse script. Mas quem já chega feliz tanto pelo papel do seu time nessa trama, quanto pela nossa humilde comemoração é ele, diretamente do barro regado a óleo diesel, nosso decano, jornalista de ofício e Masterchef, Wallace Matos, o nosso Oli. Fala, Oli. Conseguiu voltar pra civilização a tempo de acompanhar a rodada ou não teve jeito? Como é que foi? Fala, Ticas, fala galera ligada na NFL, etc. Eu não vou falar que eu tava na civilização não, porque eu tava na sua BQ. Então, realmente foi difícil de ver a rodada, principalmente o kickoff, perdi o kickoff, mas acabei recuperando depois. Eu, como não sou o Kadero Stone, eu peguei o resto da rodada. Já começou assim. Tá bom. Já o nosso outro integrante começou a temporada sem ter muito o que comemorar, mas ele não perde a esperança. Ele é o nosso psicólogo social media e otimista inveterado, Luiz Vitorino, nosso Magal. E aí, Magal? Já levantou, sacudiu a poeira e agora tá só esperando a volta por cima? Fala, meus amigos do NFL, etc. Vou apenas fazer uma citação da Bíblia, Mateus 14, 22. Jesus estendeu-lhe a mão, segurou firme e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Eu fico imaginando, antes do episódio, o Magal indo lá e achando o versículo, pesquisando, deixa eu ver, frases de Jesus na Bíblia. Eu quero uma para os descrentes. Se a gente tivesse aqui ferramentas de inserção de áudio, eu já botaria logo na voz do Cid Moreira. Ah, homem de pouca fé, por que duvidaste? Ia ser muito melhor, né? Mas a gente fazemos o melhor, fazemos o possível para não passarmos vergonha. Não, muito bem. Não foi em tom de crítica, não, foi de elogio. Tá? Eu adoro os seus... Eu ia falar os seus versinhos, mas os seus versículos, tá? Quando vem numeradinho assim, eu ainda não... Meus testículos, pequenos textos. Eu não passo o fact-check, eu não confiro se o número do salmo e do versículo tá de acordo, mas eu vou confiar aí na sua apuração. Ticas, eu já fui coroinha. Mas você não tem isso decorado, não. E quem sabe aí, nos próximos 150 episódios, com a inteligência artificial desenvolvida do jeito que tá, a gente não vai ter a voz do Cid Moreira pra poder recitar aqui, a gente dá o play rapidinho, já pensou? Quem sabe, mais 150 episódios a gente chega lá. Bom, nesse nosso 150º episódio, manteremos a nossa tradição do especial roletão da rodada da semana 1, mas daquele jeito, deixando o bom senso do lado de fora. Hoje aqui só vale opinião emocionada, reação exagerada. Então você que tá chegando aqui pela primeira vez, que não acompanhava o NFL, etc., nas últimas aberturas de temporada, que você não sabe, ó, se for pra ouvir análise fria, técnica, tática, aqui não vai rolar, tá? Procura concorrência aí. E depois, pra fechar, já que a gente chegou até aqui, não tem jeito, já que nós fizemos os 4 primeiros episódios do Hard Knocks, hoje a gente encerra melancolicamente com o season finale do Hard Knocks New York Jets 2023, com o nosso glorioso Resente Cetra. Já presentes aqui no nosso chat da gravação, o Flávio Venâncio com o primeiro e com o quarto pick também nos comentários, o nosso Bruno Real já plantado esperando o discurso de abertura do Magal, o Washington Ferreira prestando suas condolências ao Aaron Rodgers e nos dando os parabéns pela marca de 150 episódios, e o Felipe Bertelli também dizendo que o Magal chega inspirado hoje, mais inspirado que o Daniel Jones, não é difícil. Nosso Arcanine também chegou diretamente de Portugal. Obrigado pela presença de todos. O Magal tá muito aguardado esse episódio por conta do que ele andou falando aí sobre um adversário e o resultado que rolou na rodada, mas vamos deixar isso mais pro final. Porque antes, temos que falar daquele jogo que era o mais aguardado, aquela atmosfera, aquele hype. E o sonho Aaron Rodgers no New York Jets durou apenas 4 snaps no Monday Night Football. No final, os Jets até saíram com a vitória, a defesa apareceu, o jogo se provou até melhor do que a gente imaginou quando o Rodgers saiu de campo tão rápido, e os Jets confirmaram a vitória por 22-16, com direito à prorrogação e retorno de punch para assegurar essa vitória. Só que a história é
que não vai ter Aaron Rodgers depois de toda a expectativa, depois de toda a ansiedade para a gente ver isso acontecendo. A opinião de vocês ao assistir isso acontecendo ao vivo e hoje já um pouco depois, que já esfriou um pouco a notícia. Bem feito ou que pena? Bom, não dá para poder ver uma contusão de um jogador de futebol americano e pensar bem feito, a não ser que ele seja um completo bandido, né? O Rodgers é aquele meu malvado favorito, ele não tá na categoria bandido completo, mas tava naquela nebulosidade entre misticismo e Zé Malandrilson, né? Principalmente por causa da vacina. Agora, ele é um cara que a gente tinha curiosidade de saber como é que ia em outro time, e principalmente no Jets, que tem uma fanbase maluca, que pirou, tava um hype gigante, né? A gente queria ver isso, né? Agora, como ele não vai ficar, não perdeu a temporada, a gente, em retrospecto, a gente olha para trás e realmente é uma grande decepção. Para te falar a verdade, Chicas, quando ele saiu do jogo e que estava garantido pelo menos que até o intervalo ele não voltaria, eu achei que o Bills ia pular na garganta do Jets, né? Claro que tem e tudo essa coisa, e não dá para não respeitar isso, hein? Rivalidade de divisão, isso conta muito. O Jets elevou o seu jogo por conta de ser o Bills, e o Bills fica abalado realmente porque os caras se pegam sempre, então assim... E eu acho, Wallace, que a gente não pode desconsiderar que o adversário, presenciando a situação, também dá uma quebrada no clima. É claro que a expectativa era essa que você falou, eles vão aproveitar, agora sem o Rodgers, facilitou, vamos na jugular. Mas eles também deram essa titubeada porque a atmosfera mudou muito, né? Então, os repórteres, né, o pessoal que estava lá no estádio, de que como parece que alguém tirou o ar do estádio inteiro na hora que o Rodgers sai machucado, e aí foi dos dois times, todo mundo, né, meio perdido. Mas o que me mostrou é que existe vida mesmo sem a sua principal estrela. Acabou que o Jets deu um jeito de ganhar, e aí isso é perfeito no futebol americano. Se você não tem o máximo, você não consegue fazer, dá seu jeito, meu querido. Alguém faz a mais ali na defesa, alguém faz a mais ali no ataque, na soma das forças você compensa um jogador que é mais talentoso, genial, que acabou deixando o jogo. Então, acho que foi nisso que o Jets, na superação mesmo, pura, que eles conseguiram a vitória. O Bills me decepcionou demais, dos dois lados da bola, não só na defesa, não só no ataque, mas na defesa também. Eu vi ali o Matt Milano tentando, mas achei muito limitado as opções de jogo do Allen. Tem que trabalhar demais o jogo corrido, o Bills fica muito por conta do seu quarterback. Mais uma vez a gente viu ele jogando hero ball, olhando toda hora pro Diggs, então tem muita coisa para consertar o Bills aí para poder manter aquele favoritismo que eles tinham de antes da temporada começar. Acho que o Jets tem uma grande baixa aí com o Aaron Rodgers. O meu Miami agradece as duas equipes não estarem bem, e até o New England, que perdeu, mas não jogou tão mal assim, entra na briga agora. Cara, para não falar do Jets, falando um pouco do Bills, claramente foi um jogo ridículo dos Bills, né? Engraçado porque a gente não levantou essa bola em momento nenhum, assim, todo mundo meio que deu certo que o Bills vem igual vem todo ano, vem forte, vem brigando, isso aí. Que isso, Magal, a gente tá falando desde a crise com o Stefon Diggs, que depois ele voltou e fingiu que tava tudo bem, que a tendência era que tinha algo misterioso. Sim, cara. Pô, e você viu na hora que o Josh Allen começou a jogar interceptação igual inspirado no Eli Manning seu aí, no fim de carreira? Não, o que é isso? Não. Justamente procurando o Stefon Diggs quando não devia. Ou seja, o chiliquinho funcionou. Vocês já começaram a me agredir antes da hora falando mal do Eli Manning à toa. Hoje você se prepara que hoje vai ser assim o episódio inteiro. A galera no chat aqui tá em cima de você. O Eli Manning no final de carreira, ele lançava para os cornerbacks adversários, ele não lançava mais pros caras dele. Tudo bem, né? Então, vou desconsiderar, tá? Vou desconsiderar. O fato é que é o seguinte, dizer que, tem uma confusãozinha, Stefon Diggs, não é achar que o time vai vir esse zaralho que o time veio. O time do Bills veio um zaralho. É inadmissível um time que quer brigar por alguma coisa deixar o seu quarterback tomar 4 sacks. É inadmissível. Você não pode ter uma OL que permita isso se você quer chegar a algum lugar. Do lado do Josh Allen também, amigo, vai me desculpar.
3 interceptações, um fumble que rendeu um tweet do próprio Mark Sanchez falando, nossa, ele fez um fumble batendo no próprio companheiro, que estranho, né? E sinceramente, assim, agora vou usar, não sei se nem é um privilégio branco, mas é um privilégio por não ser latino, né? Porque o Mark Sanchez é latino. Cara, aquele fumble pro butt fumble é uma diferença muito pequena. É só questão da bunda mesmo, que aí o Mark Sanchez ele conseguiu ir no filé, né? Mas, cara, foi quase tão ridículo quanto, e a galera não tá descendo o pau no Josh Allen por conta disso. Tudo bem que ele não é o Mark Sanchez, não vão entrar nessa seara. Agora, o fato é que os Jets foram resilientes, isso é um ponto muito importante, mas os Bills ajudaram muito, cara. Porque se o Bills tivesse jogado o arroz com feijão de Bills que a gente está acostumado, era pelo menos umas 2 posses. E não foi, porque o Bills tem problemas. O Bills tem problemas. Fora isso, sobre os Jets, cara, eu vou ser sincero, cara. Eu tenho vários contras do Aaron Rodgers, mas eu fiquei triste de verdade, assim. Pela organização como um todo, pelos torcedores como um todo. Porque pô, é uma hype, não é nem uma hype, é uma esperança tão grande, assim, de, cara, finalmente a gente vai parar de passar raiva. E não, o cara que simbolizava essa esperança se lesiona no primeiro drive, cara. Que parada absurda, cara. Não vou mentir pra vocês, eu não vi o Roger jogar. Eu tava terminando de dar aula, quando eu saí da aula, voltei, vi o Zach Wilson, falei, oxi, o que tá acontecendo? Aí que eu fui olhar o WhatsApp e falei, caraca, não é possível. Então, assim, muito triste, cara. Não vou nem falar da figura do Rodgers, não, cara. É muito triste mesmo, assim, cara. Mas que bom que o Jets foi resiliente. Eu tô contigo, e sem querer ficar cagando regra, porque cada um tem uma relação com o esporte, tem uma relação com os personagens do esporte, cada um estabelece uma relação ali. Agora, se você gosta de futebol americano, eu entendo que você devia gostar de ver os melhores em campo. Eu entendo que você deveria gostar desse tipo de narrativa. Essa reviravolta, o cara que vai lá e que vai carregar o time, que vai dar uma chance que o time não tem há décadas de ir mais longe. A expectativa toda da torcida, a torcida é grande, o mercado é grande. Então, eu não consigo, por mais que eu ache ele um arrombado na vida pessoal e discorde de muita coisa dele, e apesar de eu ser o passador de pano oficial para ele aqui no NFL, etc. Por quê? Porque no Hard Knocks deu para chegar um pouquinho nesse outro lado, né, de que nem todo mundo é 100% bom, 100% ruim. Eu não consigo comemorar. E aí a gente vê, é claro, rede social não é parâmetro, porque é todo mundo querendo dar uma lacrada, é torcedor do Packers falando que só queria saber se ele ia ter condição de jogar os 65% dos snaps no ano, para o Green Bay ter direito ao first pick dos Jets no ano que vem. Cara, aí é uma mesquinharia, é uma coisa tão pobre de espírito assim, que eu fiquei um pouco chateado, não por conta só da lesão e da baixada, da brochada, né? Maior brochada de uma torcida, provavelmente, na NFL em muito tempo, em relação à expectativa e como a coisa se desenrolou tão rápido e foi tudo por água abaixo. Os Jets podem ir longe? Podem. Eles podem ir longe. A defesa provou ontem que fez o Bills parecer um time ruim. O Bills não é ruim, igual pareceu que era ontem. Mas muito mérito da defesa também, que viu que eles estavam titubeando também por conta do ambiente e não deixaram espaço para o Josh Allen trabalhar. Apesar de que muito na conta do Josh Allen também. O negócio é até quando, né? Se a defesa está sempre bem, mas você coloca o Zach Wilson em campo, aí você está correndo um grande risco, né? O quarterback que você coloca em campo, o ataque, ele faz muita parte do jogo, não só da pontuação, mas também, por exemplo, de descansar a defesa, para poder fazer com que esse plano de jogo rode e que a defesa continue sendo dominante. Precisa de alguém que comande esse time melhor, né? O Wilson ganhou uma sobrevida aí com essa vitória. Acho que ele vai ter pelo menos umas 3 rodadinhas aí para poder tentar rodar esse ataque. Eu acho que é muito fácil a gente cornetar o Wilson, mas você imagina o choque dele, preparado para ser reserva o ano inteiro, no primeiro jogo, no segundo drive, na segunda campanha, ele vê o Rodgers saindo com aquela cara de que o negócio era feio e de que dali para frente o holofote ia todo em cima dele. E é claro que nas 2 primeiras campanhas deu para ver. Deu para ver que ele sentiu.
Eu acho que esse nervosismo é normal, mas se você botar na ponta do lápis e ver friamente, a gente não é de ficar vendo filme de jogo, mas se você for ver friamente, ele conduziu o ataque e deu condições do Jets conseguir, primeiro, não deixar o Bills disparar quando o Bills estava na frente, e segundo, promover a virada. Ele ajudou a deixar o time em condições. Não foi aquele jogo perfeito, não foi um jogo limpo. Você via que ele não estava seguro, mas pela circunstância em si, hoje eu só tô vendo todo mundo assim, agora com o Zach Wilson acabou, não tem jeito. É claro, ano passado ele foi muito mal, mas a gente tem que esperar para ver justamente o que o Wallace falou. Vamos ver essas 2, 3 próximas rodadas, se ele tem condição de fazer um básico, de ficar seguro com a bola e deixar a defesa trabalhar. Porque assim os Jets têm chance. É claro que a expectativa agora não é mais final de conferência Super Bowl, igual era com o Aaron Rodgers, caso a defesa se mantivesse nesse nível. Mas não é uma expectativa muito real um playoff, um divisional, não. Eu acho que a gente tem que aguardar e segurar um pouco a corneta. A galera tá muito emocionada nessa de querer fazer valer a sua opinião, sempre criticando, sempre falando mal. Sabe, respira um pouquinho, vamos tentar resguardar um pouquinho e observar o que vai acontecer antes de sair condenando todo mundo, sabe? Eu não acho que ele seja material para poder levar o time, não. Acho que vai ter que ter um outro quarterback, mas mesmo se chegar um outro quarterback agora, ele vai demorar 2, 3 semanas para poder pegar aí. Nessa altura, com o gameplay já todo, com o playbook já todo feito, vai ser igual o Carraoca, ele vai dar umas engasopadas antes de pegar. Vai ter que ser no tranco, O Wilson vai ter que aguentar pelo menos umas 2, 3 rodadas. A galera tá disparada perguntando pro Magal se vai estrear o Giants. O Magal vai ser a estrela do episódio. Depois do Aaron Rodgers, a segunda estrela do episódio vai ser o Magal. Mas vamos só colocar em ordem aqui um ponto que o Bruno Real levantou, que imediatamente após a lesão, o Bakhtiari e outros jogadores já foram correndo pro Twitter e começaram a postar. O quanto dessa lesão vocês acham que tem a ver com o gramado ser sintético e não natural? Cara, eu acho que não teve muito a ver com ser sintético, não. Eu acho que foi um resultado natural, considerando a dinâmica do jogo. É algo que pode acontecer considerando o jogo. Que é, assim, alguém cair em cima de uma parte do seu corpo de um jeito que o seu corpo não está preparado para receber aquela quantidade de peso. Tem muita lesão assim. Vem um DL, que é um cara pesado, vem na gala, tentando te derrubar. Um DT, que é mais pesado ainda. Um linebacker, que é um pouco mais leve, mas vem com mais velocidade. Todas são situações que, se o cara pegar um pouquinho errado, eu não sou da área, tá? Mas nas minhas grandes aulas de anatomia que eu tive aí na faculdade, uma das coisas que dá para você aprender é que, assim, tem partes do seu corpo que não importa o quão forte você seja, elas podem quebrar do mesmo jeito. É só você aplicar o peso certo. E o que eu acho que aconteceu ali foi isso, assim, o pé dele estava no chão, foi uma pressão mesmo, que pela imagem você vê que está hiperestendendo o tendão de Aquiles ali mesmo, né, bem naquela parte ali, e assim, aí eu vou até perguntar para minha fisioterapeuta aqui, mas eu acho que mesmo se o cara fizer muito trabalho de mobilidade de tornozelo ali, aquele tanto de extensão, só se você for do Cirque du Soleil ou atleta olímpico, assim, porque senão não tem como, cara. Qualquer um ali arrebenta o Aquiles. É claro que a torcida do Patriots já chega meio no rancinho, e o nosso Alexandre Gresserpa já chega perguntando se o Coach Batata é o maior beneficiado com a lesão dos Rodgers, já que agora os Patriots perderam a alcunha de quarta força na divisão. E aproveitando, o Thiago Werneck, nosso tropeirão, também apoiador do NFL etc. diretoria, diz que o Josh Allen estava estranho ontem e que ele continue assim, nosso tropeiro que também é torcedor do New England Patriots. Vocês acham que mesmo com essa defesa, agora a disputa pela lanterninha da divisão aí vai ficar mais acirrada? Olha, eu vou te falar que chegou mais perto, mas o New England continua com quarta força da nossa divisão lá. Acho que o Jets é até mais forte do que o New England, mesmo sem o Rodgers, porque a defesa é bem melhor. Mas eu gostei do que eu vi do New England, acho que deu uma embolada na divisão e dos 4 que jogaram, o Miami jogou melhor de todos os 4. Bom, enfim, eu fico triste por conta de toda a expectativa e a decepção logo imediata, e isso que eu não tenho nada a ver com o New York Jets, não torço para os Jets nem nada, imagino quem torça, mas é do jogo, a gente está acostumado a ver casos e mais casos, o meu próprio running back, daqui a pouco a gente vai falar no roletão,
brigando com lesão também no primeiro jogo, já tá fora da temporada, o running back do meu time, é do jogo. É claro que o Rodgers chamava mais atenção por toda a circunstância da mudança de time. Mas o Arcanine concorda aqui no chat que provavelmente se fosse grama natural, se pegar o ângulo errado ali, vai estourar o tendão, tanto que a gente vê lesões de Aquiles em grama natural também, em alguns campos da NFL, então faz parte. Nosso Anderson Brown também chegou na área e o Rafael Cooper de Almeida, o nosso Batman do Fogão, também está online, citando justamente que o meu running back, o running back do Baltimore, J.K. Dobbins, também estourou Aquiles e foi em grama natural. Então já tá aí o exemplo. Para terminar, rapidinho, bate pronto. Rodgers, volta a jogar? Sim ou não? Putz. Cara, eu acho que não. Eu gostaria, mas eu acho que não. Pela dinâmica da contusão, é fim de carreira pro Rodgers, a não ser que ele volte para um jogo e encerrar a carreira aí. Não sei se seria pelo Jets ou pelo Green Bay, mas acho que se voltar é só para um jogo de homenagem para fechar a conta mesmo. Concordo. Sem processo de lesão, sem reabilitação, ele estava considerando aposentar nos últimos 3 anos. Eu acho que agora ele vai entender isso como um sinal místico das trevas, da luz lá, dos entes espirituais que ele ouve no quarto escuro. Eu também acho que não volta, não. Vamos seguir com o nosso roletão, então, voltando lá para o kickoff da temporada. Aí, ó, quem criticou o nosso leãozão de Detroit encarando os atuais campeões Kansas City Chiefs ficou de cara grande. Relembrando, aqui só vale reação exagerada, hein? Lions 21-20 Kansas City Chiefs. Mahomes sem Kelce é de fato um quarterback comum e o hype dos Lions é totalmente merecido e ainda é pouco, estamos vendo o próximo campeão da NFC, futuro candidato a Super Bowl. Cara, sinceramente, quem não está embarcado no bonde do Detroit Lions hypado tá completamente equivocado e não entende nada de futebol americano. Haja visto as palavras do próprio Dan Campbell, que na coletiva disse: não me surpreende, eu já sabia que nós íamos ganhar dos Chiefs. Aí parece assim, ele tá falando, tipo, morder rótulo, essas coisas. Mas ele falou uma coisa que eu achei genial, cara. Ele falou o seguinte: nós adicionamos peças boas a um time que já era resiliente. E nós sabíamos o que precisávamos fazer. Fomos lá e fizemos. E foi isso. O Lions foi lá e fez o que precisava fazer. Do outro lado, o Kansas City Chiefs não fez o que precisava fazer. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui para não queimar a pauta do Batata lá no Play Call Podcast, mas eu vou deixar minha opinião aqui, que depois o Batata pode usar à vontade, tá? Você fica à vontade aí, Batata. Pode usar, pode ir. Não precisa nem me referenciar. Achei a execução das jogadas de ataque do Kansas City Chiefs preguiçosas. O wide errando rota por timing, o wide confundindo rota um com o outro, se batendo. O Kadarius Toney se bateu em várias pessoas, em várias jogadas diferentes. Agora, eu vou pegar uma vibe do Ticas e vou passar um paninho rápido aqui pro Kadarius Toney, que a gente esqueceu do negócio. Ele veio de lesão no joelho e ele ficou praticamente fora do training camp e da preseason. E aí ele voltou para esse jogo. Talvez não devesse ter voltado, talvez devesse ter esperado um pouco mais para ter um pouco mais de tempo de treino. Justifica a atuação pífia e patética que ele teve? Não justifica. Só que uma coisa que vocês também vão ver quando eu falar do Giants, que acontece é o seguinte: às vezes quando começa ruim, o cara resolve, levanta a cabeça e consegue melhorar. Às vezes o cara entra numa espiral de falta de confiança que o cara não sai mais. E aí eu acho que tem sim que ter a experiência do head coach, do coordenador ofensivo, até do técnico de wide receiver que for, de bater no ombrinho do cara e falar assim: irmão, hoje não tá no seu dia, senta e vamos deixar pra lá. Amanhã a gente tenta de novo. E não foi feito. O Toney ficou em campo para fazer 1, 2, 3, 4 drops. Acho que estava esperando juntar 5 drops, né, para fechar a carteirinha do Fidelidade e ele ganhar o prêmio dele. Foi só isso que eu estava esperando. Mas, parabéns aí, Marcelo Faria. Lionsão quente. Não, realmente a atuação do Toney foi qualquer nota, né? Mas eu vou aqui diminuir um pouquinho o hype do Lions, que o Lions me decepcionou um pouco. Achei a defesa intensa e boa, assim, com boas atuações, né, do ano passado, replicando nessa estreia, mas eu achei o ataque bem pior, né? Eu sei que é a ausência do Jamal Williams com aquela ginga dele,
né? Mas não é só isso. Eu achei o Goff errando algumas bolas que ele tinha, por exemplo, o Amon-Ra St. Brown aberto para um touchdown, perdeu ele no meio. Início de temporada, beleza, ajuste fino, ok, mas se continuar perdendo essas chances, o Lions deixa de ser esse time bacana e eficiente e que pode chegar na pós-temporada para ser um time que vai ficar no quase, e aí o hype vai pesar contra eles nesse final. Acho que o Lions fez uma estreia pior do que eu imaginava. O Chiefs muito pior, mas o Chiefs a gente já sabe que tem essa ressaquinha de Super Bowl, sempre tem essa coisa. Né? Os últimos 2 jogos dos Lions de temporada regular, eliminando Green Bay com Aaron Rodgers, de ter chance nos playoffs, sendo que eles mesmos já estavam eliminados no último Sunday Night Football da temporada passada, carimbando a faixa do Kansas City Chiefs na casa do Kansas City Chiefs para abrir a temporada. Então, pode ter pequenos defeitos, todo mundo vai ter na primeira semana, ninguém vai chegar comendo a bola, tirando o 49ers, mas muito legal a confiança do pessoal da NFL que escolheu o Lions para abrir a temporada, e muito legal os Lions vestirem a camisa da responsabilidade e apresentarem o que eles apresentaram lá. Então tá legal. E só o detalhe pós-jogo é que já acertaram o Chris Jones, acabou o holdout. O Kansas City Chiefs virou e falou assim, se nem dos Lions a gente tá dando conta, não vamos deixar esse menino fora até a semana 8, não. Vem cá, um aninho só para terminar, toma aí um pouquinho a mais. Imagina, Ticas, a carinha do Chris Jones ver esse jogo rolar. E ele tava lá, olha que bizarro, ele tava de holdout e ele foi pro camarote com o empresário dele, assistiu o jogo em loco e provavelmente já deve ter saído ali negociando, conseguiu o contratinho, não saíram os valores ainda, mas tá de volta já essa semana o Chris Jones para Kansas. Fica a dica aí pro resto da NFL, é assim que você negocia. Você, não, tranquilo, não quer me assinar não? Beleza, vamos lá no camarote assistir o jogo, vou tomar o meu coquetel de camarão aqui, nem sei se toma, né, mas como eu sou pobre eu tenho essas fantasias, o meu coquetel de camarão aqui, vamos ver, a defesa está uma merda, estão tomando sufoco do Lions, vão perder em casa, vou até botar o telefone em cima da mesa aqui, porque vai ter ligação, vai chegar zap pra mim. E o outro detalhe é que o Kadarius Toney deletou as redes sociais depois da apresentação horrível, mas domingo ele reativou, justamente para poder fazer troça dos Giants. Piorou. Depois você comenta. Deu mole. Falando no time que começou até melhor do que terminou o outro ano, os 49ers foram a Pittsburgh e amassaram os Steelers por 37. Então você ainda tinha alguma preocupação com o cotovelinho do Brock Purdy, agora não tem mais. E a nossa reação emocionada os 49ers são de fato o melhor time, o time mais completo, mesmo com a última escolha de draft do ano passado de quarterback, e os Steelers, aquele papo todo de terem ganhado a pré-temporada, porque era o time que ninguém pode... Não, quarta força da AFC Norte. Não, realmente muito difícil que o Steelers vá a algum lugar, mas o 49ers é isso aí, ó. Mais 2 rodadas eles estão com todo mundo saudável, daqui a pouco o Shanahan tem que botar até o garoto da água para poder jogar, e continua rodando o ataque do mesmo jeito, e vão embora, e aí no final da temporada de trocas ele arruma um jogador que ele tava precisando, e bota lá para jogar também, e é isso aí. O 49ers, ele tem, sei lá, 4, 5 temporadas que roda desse jeito aí. As 2 primeiras semanas tá todo mundo lindão, aí começa a machucar todo mundo que é de vidro vai saindo do time, os garotos da água vão entrando e vão dando conta também. Então, eu acho que realmente já está mais do que na hora do 49ers ter uma glória, né? O Shanahan não merece passar em branco com esse time que ele faz rodar de qualquer jeito, pelo menos chegar no Super Bowl tem, cara. Eu fico com o coração apertado de falar isso, porque eu detesto o 49ers, eu odeio ele por motivos de Joe Montana, por causa da rivalidade entre Dan Marino e Joe Montana, mas por conta da minha irmã e por conta mesmo dessa resiliência, aí vou usar a palavra que o Magal usou aqui para o Jets aqui, resiliência de várias temporadas, o 49ers merece ser considerado favorito, sim. Agora, o Brock Purdy ainda precisa me mostrar, né? Assim, mostrar mais confiança. É um cara que o ano passado entrou rodando, mas agora vamos ver uma temporada inteira com todo mundo olhando para ele, embaixo da lupa ali. É diferente, as coisas são diferentes quando você está prestando atenção no cara. Cara, vou ser direto e reto.
o 49ers fez o que todos os times que vêm com banca de voo pro Super Bowl deveriam ter feito. E muitos não fizeram. Ah, mas o Steelers é ruim. Sim, o Steelers é ruim. Por isso que eles meteram 37. Por isso que toda hora que o Steelers achou que ia mudar o momentum do jogo, o 49ers foi lá e balde de água fria. Ah, o Steelers é cachorro morto? Vamos ser honestos. Magal, você pode falar que é ruim até do meio pra frente, mas a defesa é considerada uma das melhores, tem muito talento, e aí é onde eu até fico assim meio bolado com o Wallace ainda questionar o Brock Purdy. Tipo assim, até quando a gente vai? Já foi o 7º, 8º jogo dele de temporada regular, que ele entra, dá 2 passos pra touchdown e roda o ataque perfeitinho do jeito que o Shanahan gosta. Então, tipo assim, mais o que o Brock Purdy precisa provar pra gente respeitar? É porque a gente não tem que ficar esperando que o jogo seja lindo. Tem time que vai ganhar na escola parreira. Vai jogar feio, mas vai ganhar. No caso do 49ers, nem vou te falar que jogou feio, não. Não jogou bonito, não. Mas não jogou feio. Só que assim, passou o sarrafo. E outra coisa, né? Tava fora de casa. Então não respeitou nem a casa dos caras, não. Falou assim, não, a gente vai continuar metendo um ponto em vocês aqui até o jogo acabar. Não vai ter tirar pé do acelerador, não, entendeu? E o que eu gostei principalmente desse jogo foi não deixar o outro time ganhar momento. Não deixou. Todas as vezes que o Steelers tentou alguma reação, a próxima campanha dos 49ers foi para acabar com aquela reação. Muito bacana esse jogo de momentum aí do time. E lembrando que no caminho até o jogo, o Nick Bosa também resolveu a sua situação contratual, é atualmente, oficialmente, o defensor mais bem pago da história, o maior salário da história, ultrapassou o Aaron Donald por quase 3 milhões de dólares anuais, e já fardou e jogou o jogo quase inteiro, e amassou os caras dos Steelers. Então, o tempo fora do time, fora do training camp, não fez tão mal ao Nick Bosa não, viu? E a diferença dele pro Joey vai ficando cada vez maior, né? Você vai vendo quem é que é o bom da família. É verdade. Outro que assinou o contrato pertinho, na véspera praticamente, 48 horas antes do jogo, mas que não fez jus, tal qual o Nick Bosa, foi o Joe Burrow. Joe Burrow, essa novela de contrato a gente já esperava. Já é a renovação, o atual maior salário da história, e cada quarterback renovar vai ser sempre o maior salário da história. O Joe Burrow assinou, mas não entrou em campo. Os Browns sapecaram os Cincinnati Bengals por 24-3. Tudo bem que tava uma tarde chuvosa, um clima horrível, mas mesmo assim, 24-3 para um time comandado por Deshaun Watson, a gente não esperava, né? Cleveland não precisa do Deshaun, com a defesa jogando o que tá jogando. Pode alçar voos altos, pode pegar playoff. E o Cincinnati esse ano vai disputar aí com o Pittsburgh a 4ª força da AFC Norte. Esse jogo eu acho que também teve muito a ver com um Cincinnati Bengals entrando apático. Apático, sem brilho, sem empolgar, sem vontade. Achei morno, assim. O time entrou morno. Não acho que o Cleveland Browns, desculpa aí o nosso querido Anderson, não acho que o Cleveland Browns também, assim, nossa, deu show de bola, ensinou. Não foi, não. Mas a vitória é a vitória. E 24-3 não é uma vitória qualquer. O time jogou bem. Agora, me preocupa um pouco a lesão do right tackle lá, o Conklin, que machucou o joelho e provavelmente vai estar fora da temporada. Você perder um right tackle assim no começo do jogo, cara, isso abre espaço para toda vez que você tiver um DL bom daquele lado, o cara explorar o reserva. E aí, cara, é o tipo de pequeno detalhe que às vezes avacalha o seu jogo, porque o seu QB toda hora vai sofrer pressão daquele lado e você não tem muito o que fazer, porque você já tá com reserva lá e é isso, entendeu? E aí vai acontecer o que, não querendo adiantar, mas infelizmente aconteceu no jogo do Giants também, que é você ter o DL dando surra na cara do offensive lineman, que simplesmente não consegue parar o cara. Não consegue. Tenta de tudo e não consegue. Foi realmente uma apresentação muito abaixo do Bengals e o Browns nem aproveitou tanto assim, né? O Browns deu uma rateada ali. O Garrett está jogando muito. A defesa do Browns tem dominância física e técnica, teve, né, para cima da linha ofensiva do Bengals. Mas acho que o Bengals tem mais problemas do que só a linha ofensiva. Essa ausência do Burrow do training camp é muito ruim. A gente fala aqui sempre da diferença entre os
os times ali, é sempre no detalhe, e esse detalhe é um que não pode faltar, né? O quarterback com o seu time, com os seus recebedores, com a sua galera ali, e principalmente com a linha ofensiva, é um cara que tem que ter uma sintonia fina muito, muito grande. E você lembrava bem no grupo, Ticas, o Burrow nunca participou de uma pré-temporada na NFL como profissional. Acho que isso começa a pesar agora e realmente o Bengals não está decepcionando. Vamos recapitular. 4 anos de liga. No primeiro, não teve training camp tradicional por conta da volta da Covid. Então foi aquele training camp rame-rame. Segundo ano, ele estava recuperando ainda da lesão no joelho que operou no final da temporada. Então não participou completamente do training camp. Terceiro ano, uma apendicite logo no início, foi operar, ficou fora do resto do training camp e veio já para regular. E esse ano, a panturrilha. E aí chega o meu ponto. Vamos lembrar que lá na primeira semana do training camp, ou ainda nas OTAs, não tô lembrando ao certo, o Aaron Rodgers ficou afastado de campo porque estirou a panturrilha. É uma região diretamente ligada à lesão de Aquiles. Longe de mim querer zicar, tá? Tô só deixando essa no ar aqui, porque claramente ele não estava 100% móvel no pocket, o Joe Burrow. Ele não é o quarterback mais móvel do mundo, mas deve ter algum resquício ainda desse probleminha na panturrilha dele. É bom a gente ficar ligado nisso. Antes da gente passar pro próximo, deixa eu passar no chat aqui, porque hoje o Magal, ele tá fazendo um sucesso. Rapaz, eu não sei se é só por conta do resultado, se é por conta do corte dele da semana passada, mas enfim, corte tanto de cabelo quanto corte de vídeo, tá? Do episódio. Rodrigo Felício, o nosso representante oficial da torcida Buffalo Bills no NFL, etc., diretoria, simplesmente está de luto. É o que ele veio expressar aqui no nosso chat. Nosso Rafael Viana deixando like especial para o nosso amigo Magal, Força Guerreiro. Carlos Miller na área também, perguntando se o Tua Cérebro de Goiabada será o melhor quarterback da AFC East. É uma boa pergunta. O nosso Anderson dando a sua volta olímpica da vitória, falando que o Burrow é filho de Cleveland. Realmente, o retrospecto do Burrow contra Cleveland é péssimo, o que, dadas as últimas temporadas, é surpreendente, né? É inesperado. E a nossa Érica Reacibara, depois de muito tempo, deixa o seu boa noite, dizendo que está com saudade. Deixou o like, mas tem reunião do trabalho, então vai ouvir depois. Valeu pelo like, Érica. Volte sempre. Fabiano Bispo na área também, estava sumido. E a Namba Kitivi está, hi, I want to offer a promotion of your channel. Viewers, follower. Não, esse aqui a gente deixa passar. E Escolástico atrasou, mas chegou também, deixando o seu alô e falando que assiste a primeira parte depois. Valeu, Flávio. Próximo jogo. Jaguars 31-21, Indianapolis Colts. Com isso, os Colts esticam a sequência de, acho que já são, perdi a conta, 10 ou 11 temporadas perdendo a estreia. A sequência já tá por aí, nesse número, tá? E os Jaguars, jogando muito bem, a gente já pode colocar tanto o Trevor Lawrence no primeiro patamar de quarterbacks da NFC, do ladinho de Mahomes, Burrow e Allen, e podemos colocar os Jaguars também no patamar de pretendentes, de candidatos a uma disputa de Super Bowl pela AFC. Eu vou destacar aqui um cara que chegou na NFL sem fazer muito barulho e que vai apresentando números consistentes numa posição que está sendo desvalorizada. O Travis Etienne foi importantíssimo pro Jaguars nesse jogo, e o cara que é um running back confiável, é um cara que não tem tanto hype assim. Ele não é um running back de corridas poderosas, é um cara que é muito mais móvel, muito mais ágil e recebe bola. Então, ou seja, ele está antenado e é desses novos running backs o que ele tem que fazer, né? Porque o próprio Trevor Lawrence consegue fazer algumas corridas dinâmicas. Então, esse time do Jaguars está pronto para dar esse passo, esse próximo passo. Precisa melhorar um pouquinho mais na defesa, mas realmente é alguém que pode entrar na briga, né? É uma franquia que pode entrar na briga, sim. O Colts, coitado, eu acho que isso deve ser maldição do Andrew Luck ainda, porque ele foi embora e toda a sorte do Colts acabou. Pegou? Cara, só vou dizer uma coisa. O Trevor Lawrence tá vindo para as cabeças mesmo, cara. Ele tá vindo para jogar agora. Passou aquele tempinho de rookie, de tô me acostumando, ele já é agora um cara para você considerar junto dos outros quarterbacks. Cometeu erros nesse jogo? Cometeu erros nesse jogo. Mas ainda assim, eu vejo ele principalmente consistente e mais confiante. Você vê que ele é um cara que não se abala muito. Sabe o que tá me lembrando um pouco dele?
só essa parte, tá? Os bons tempos de Matt Ryan, que é essa postura de ser sangue de gelo, gelo no sangue, assim, né? Essa postura fria de, cara, não se abala, não se irrita, não perde a cabeça, vai tentando fazer um arroz com feijão ali. Tô gostando muito dessa postura dele, cara. E continua lindo, né? O destaque desse jogo ficou pela estreia do Anthony Richardson. Estreou bem, cometeu erros normais de qualquer rookie. É normal o cara já chegar contra o rival de divisão, um jogo pegado, vai errar mesmo, mas fez touchdown correndo, fez passe longo, machucou no final, saiu trombando com a defesa, aí sentiu um pouquinho pancada no joelho, pancada no tornozelo, mas não preocupa para a continuidade da temporada. Então, não foi aquela estreia maravilhosa, meu Deus, chegou um novo Hall da Fama, mas também não foi aquela coisa de falar assim, ó, é bust garantido, larga esse menino pra lá e vamos pro Gardner Minshew. Não é por aí, tá? Estreou razoavelmente bem. Uma das cenas da rodada nesse jogo, o Trevor Lawrence, num passe que foi apitado como fumble, e o jogador dos Jaguars achou que o passe era incompleto. Simplesmente segurou a bola, ficou paradinho em pé, segurando. O defensor dos Colts veio, deu só um peteleco, pegou a bola, retornou para touchdown. Então, caso você jogue futebol americano em alguma instância aí, só acaba quando termina, tá? Fica atento. Não fica paradinho segurando a bola se você não tiver certeza que a jogada acabou, porque você pode entregar pontos para o seu adversário. Rapidinho, tá? Você aprende essa lição aí, a não ficar bobo enquanto não apitar. E faltou também citar uma das cenas da rodada do jogo anterior, do Browns e Bengals, que é o Myles Garrett tão à vontade, ganhando tantos duelos ali na linha, que antes do snap ele simplesmente faz um drible, como se fosse o crossover do basquete, como se estivesse batendo a bola por baixo das próprias pernas. Ele dança na frente da OL, atravessa entre o guard e o tackle e bate no Burrow de novo. Então esse foi o nível da discrepância de atuação entre Browns e Bengals no mais uma das cenas da rodada. Quem tiver curiosidade, pesquise aí. Próximo jogo. Zebra, hein? Mais ou menos. Zebra, vai. Buccaneers 20, 17 Minnesota Vikings. Dois times que não vão dar em nada, mas o Baker Mayfield acabou de ultrapassar o Kirk Cousins na escala Kirk Cousins de quarterbacks. Que coisa maravilhosa, né, cara? Parabéns aí. O discípulo superando o mestre. Mas falando sério, eu gostei desse jogo dos Bucs, principalmente a defesa contra a corrida. Tá? A defesa contra a corrida foi muito eficiente, até lembrou um pouco daquela defesa contra a corrida de anos anteriores aí do Bucs. E isso é uma coisa que no cenário da NFL hoje ajuda um bocado. Ajuda um bocado. Se você tem uma boa defesa contra a corrida, você já dá uma boa atrapalhada no playbook de muitos times aí que você vai enfrentar. Novamente, os Bucs não vão para lugar nenhum esse ano, é aquela temporadinha ali rame-rame. Mas ainda assim, eu gostei do que eu vi do lado defensivo. Do lado ofensivo, cara, claramente tem coisa para consertar ali, tem coisa para trabalhar, e não é coisa que você vai resolver em 3, 4 semanas. Então é ir fazendo o arrozinho com feijão ali, ver o que sai, mas realmente assim, esse pico de alegria que teve aí com Tom Brady, esquece, guarda esse Super Bowl na memória aí, se junte a mim, né? E agora entre aí em mais uma longa série histórica de temporadas onde você não vai dar em nada e você vai ficar só rememorando esse Super Bowl aí. Anderson Brown no chat aqui, fanboy de Baker Mayfield, porque nasceu lá em Cleveland, o garoto, e ter o Evans do outro lado da bola é muito, muito bom, né, cara? Ele faz até o Baker Mayfield parecer um quarterback competente na escala Kirk Cousins de quarterbacks. Mas o Vikings voltou ao normal, ganhou vários jogos na temporada passada, nessa coisa de 3 pontos, uma possezinha ali e tal, que podia ir para um lado ou para o outro. Dessa vez perdeu de 3 pontos e é isso aí, é a vida. O Vikings não é esse timaço que aparentou ser em algum momento na temporada passada, e a gente tem realmente a certeza de que o Dalvin Cook vai fazer falta, porque o Madison não conseguiu fazer nada contra essa defesa sólida do Buccaneers contra a corrida. Então voltou ao normal o pessoal de roxo lá. A gente pode ter todas as ressalvas ao Baker Mayfield no geral, porque ele é espiziento, ele é todo cheio de conversinha. Mas uma coisa a gente não pode negar, quando ele decide jogar e ele chama o time pra vir com ele consegue trazer. A galera parece que curte o estilo dele de comando ali na sideline, de dentro de campo,
perde a bola... De dar cabeçada no capacete sem capacete. Exatamente, perde a bola, ele vai dar o teco na jamanta do outro time sem querer saber se vai estourar o ombro ou não. Foi até um dos problemas dele na época dos Browns. Então, verdade seja dita, ele tem esse mérito de, quando ele vai pra dentro, ele traz o time com ele. Teco que o punter do Bills não deu no retornador do Eagle, do Jets. Tava com um ângulo, meu irmão, ali é só abaixar o ombrinho e fazer o teco, cara. Ele foi com os bracinhos assim, ó. Pra você que vai começar a jogar futebol americano, não existe teco com o braço, tá? O teco é ombrinho e laçando na cintura. Mas eu entendo, punter, kicker, quarterback, é só pra sair na foto mesmo, não é pra... Não, fosse Cairo Santos, era carrinho que ele ia dar. Fazia falta, tá bom, fazia a falta, mas não era touchdown. Tá na hora do chazinho, vovô, na hora do chazinho. Baltimore Ravens 25-9, Houston, Texas, na estreia do CJ Stroud, tal qual o Anthony Richardson, uma estreia também razoável, começou muito ruim, aí depois foi, né, se acalmando, conseguiu trabalhar algumas bolinhas, mas não o suficiente para fazer frente ao placar. Mas a história desse jogo não é nem a vitória, não é nem Odell Beckham estreando, Zay Flowers estreando muito bem. A história é a enfermaria Baltimore, que passou ilesa na pré-temporada, voltou com tudo no início da temporada regular. Comentamos mais cedo. J.K. Dobbins fora da temporada porque estourou Aquiles. Então, é provavelmente fim de carreira também. Já é a terceira lesão séria em 4 anos de carreira. Não tem como. Fora isso, Marcus Williams, o safety, estiramento peitoral. Ano passado, o T.J. Watt teve essa lesão, ficou 6 semanas fora, ou retrasado, não lembro. Então, algum tempo no estaleiro. Ronnie Staley saiu reclamando do joelho, tá semana a semana. E o Tyler Linderbaum, o center, saiu reclamando do tornozelo, tá dia a dia. Aí, não tem Lamar Jackson renovado, Odell Beckham assinado, Zay Flowers draftado, que dê jeito pros Ravens competirem com o topo da AFC, com essa quantidade de gente machucada, né? Mais uma vez. As contusões têm prejudicado, e a gente já vê a sequência, né? O J.K. Dobbins aí, que você falou, terceira contusão dele em 4 anos, que é grave, que tira ele de boa parte ou de toda a temporada. Não que ele vá fazer tanta diferença, mas ele é o famoso o read option do Lamar, é ele. Então, assim, você tem que ter um cara que ameace junto com o seu quarterback que é móvel, para você ter essa dúvida, né? Botar essa dúvida na linha da defesa, se ele vai ficar com a bola ou se ele vai correr, porque os dois podem correr. Agora, com alguém que vem do fundo do banco para poder fazer isso, você já fica mais tranquilo. Vai no Lamar e mata ele. Não tem dúvida, né? É importantíssimo para o jogo do Ravens botar essa dúvida na linha para poder conseguir o Lamar fazer os passes longos, de repente ficando com a bola, não precisando correr. E aí isso aí vai exigindo cada vez mais do próprio Lamar Jackson. Quem se machuca mais para frente da temporada, semana 8, semana 9, é o Lamar. Então isso prejudica bastante. Primeiro jogo, um desastre para os Ravens, apesar da vitória. Quer dizer, a vitória contra o Texans, que é o time dos veteranos da NFL. Daqui a pouco eles estão me ligando aí para poder jogar, porque o Texans é esse tipo de time, né? Você vai ver se o cara tá aposentado, não, ele tá no Texans. Cara, apesar dos pesares, eu gostei do jogo e acho que esse é um momento de oportunidade. Como dizia o Homer Simpson, crise e oportunidade, crise-unidade. É um momento de crise-unidade pro Ravens. Porque essas lesões vão forçar o Ravens a mudar um pouco o estilo de jogo e a mudar um pouco o planejamento. E eu acho que isso é bom, porque se o Ravens viesse com a mesma proposta do ano passado, cara, os bons times da NFL já entendem como isso funciona e já conseguem anular isso. A gente viu isso ano passado mais de uma vez. Com essas lesões, obriga o Ravens a mudar um pouco o jogo, e mudando um pouco o jogo, fazendo o trabalho direitinho, pode sair coisa boa aí. Continuo confiando nos Ravens apesar disso. Se der ruim, a minha desculpa tá pronta, como torcedor. Só que eu vou ficar triste, né? Porque meu primeiro time da AFC, que são os Ravens, já tá todo estourado na primeira semana. Meu segundo time perdeu o quarterback, porque meu segundo time, caso vocês não saibam, é o New York Jets, tá? É sempre o time do Hard Knocks no ano. Então, esse ano é o New York Jets. Eu vou ter que torcer pro Jaguars. Eu acho que vai ser meu terceiro aí, que não tem uma rivalidade direta, que tem uma galera simpática lá. Vou de Jaguars, tá? Registrando boa noite aqui no chat pro nosso Márcio Viana, que também chegou. O Caio Vinícius postou o seguinte: chegando atrasado como passe do Justin Fields. Ô, maldade, mas é verdade. E o nosso Carlos... Perfeito. Carlos Ferreira também, o representante oficial da torcida Arizona Cardinals aqui na nossa audiência, deixando um joinha para ouvir amanhã no Spotify,
a gente agradece. Coincidentemente, não pode participar hoje, né? Porque tem que trabalhar. Tá jogando videogame. Eu acho que ele é um torcedor consciente e não tá esperando nada muito, não. Então, já que a gente falou no Carlos Ferreira, vamos direto para Commanders 20-16 Arizona Cardinals. Provavelmente o segundo e primeiro pick do draft 2024 da NFL, de acordo? Olha, dureza, hein? Meu Deus do céu. Olha, eu vou te falar duas coisas só sobre esse jogo. Primeira é, Howell de QB não dá. Desculpa. Não dá. Achei que mais ou menos ali. Cara, não comprometeu, não? Não dá. Olha, o problema de você ter o primeiro jogo da temporada, um jogo fácil desse, é porque se você sua nesse jogo, a perspectiva pra frente é muito ruim. Então, assim, se for esse sufoco aí de uma posse contra o Cardinals, meu amigo, não vou nem entrar nessa seara por enquanto, mas imagina se a abertura da temporada fosse um Commanders e Cowboys. Só isso que eu vou dizer. Pode aí, Wallace. Não, o que eu posso dizer é que eu fiquei feliz com a vitória do Commanders porque o meu irmão ficou feliz, mas de resto, esse jogo aí merece um empate. E olha lá. Um empate flagroso para poder ficar querendo saber quem é que vai ser o first pick desse jeito aí, ou é o Cardinals, que já perdeu. E para não dizer que a gente não falou alguma coisa boa, o Montez Sweat continuou jogando muito bem. É verdade. E aí se o Commanders quiser valer alguma coisa no futuro, o Sweat é uma peça essencial. Ou você paga caro e mantém o cara, ou você vende ele caro e troca ele num monte de coisa. Seguindo aí pra galera aí de beirada de tabela, de fundo de tabela de divisão, Atlanta Falcons 24-10, Carolina Panthers. Boas estreias de Bryce Young, o Baixolinha e Bijan Robinson, cara que tava muito hypado aí e realmente se comprovou, estreou muito bem. Mas aí se a gente falou de Commanders e Cardinals disputando segundo e primeiro pick de 2024, entre Falcons e Panthers a gente pode falar que são terceiro e quarto pick de 2024, não? Não, realmente, de verdade, só achei um pontinho, um cara melhor, foi o Allgeier, né? O Allgeier que dá a troca de ritmo lá do Falcons para poder fazer esse revezamento, né, de running backs. Jogou muito bem, meteu 2 TDs, o cara que tá ali para segurar a onda, né? Do calouro, né, que vai jogando na frente dele. Mas realmente são 2 times que estão em reformulação um pouco melhores do que Commanders e Cardinals, que parecem mais perdidos do que em reformulação. Mas não dá para esperar muita coisa deles, não. E o Bryce Young, eu quero ver esse cara brilhar na NFL. É um quarterback interessante. Vamos ver se ele consegue desenvolver algumas valências que ele precisa, porque senão ele vai ser morto na NFL. Cara, vamos ser bem honestos. A única coisa que teve nesse jogo de interessante foi a estreia desses caras. Foi só por isso. E fazendo jus à regra do ano passado, que vocês talvez não se lembrem, quando o jogo é muito ruim, eu me recuso a comentar e trago uma curiosidade para que vocês aprendam. Então eu trouxe aqui uma curiosidade para que vocês aprendam. Levaria mais ou menos 18 meses para percorrer todo o caminho da muralha da China. São mais de 5.000 milhas de comprimento. É isso que eu vou comentar desse jogo. Muito bom. Só fazer uma observação, a galera veio hypando muito o Atlanta, por conta do talento, muita gente boa ali, a molecada de segundo ano, o calouro, mas com a teimosia do Arthur Smith, não manda bola no Drake London, não manda bola no Kyle Pitts, quando o Bijan tá esquentando, põe ele no banco e traz o Algier, então não adianta você ter talento se você não quiser usar. E o quarterback é o Desmond Ridder, a gente tem que lembrar disso. Não dá pra esperar muita coisa do Atlanta não, viu? E o Bruno Real comenta aqui no chat, você comentou, Magal, já pensou se o Commanders pegasse os Cowboys? O Bruno Real diz que certamente não seria 40-0. Bom, nós vamos ter 2 oportunidades de ver isso aí esse ano, então veremos. É verdade. Peladinha do domingo, esse jogo foi bem agarrado, tá? Saints 16-15, Tennessee Titans. Então, 2 times... Por favor, cite os quarterbacks. O duelo maravilhoso entre Derek Carr e Ryan Tannehill. O duelo em 2014 era duelo assim, para todo mundo sentar para... Não, nem naquela época já não era, imagina em 2023. Bom, Titans e Saints, 2 times que quando ganhavam ganhar feio e quando perder
vão perder feio a temporada inteira. E mesmo assim, por conta das divisões, os dois correm risco de beliscar um playoffzinho aí. Ah, cara, olha, eu vou te falar, o joguinho lasca também esse aqui eu vou ser honesto, esse aqui eu vi só os highlightzinhos assim, cara. Eu comecei a assistir o jogo, eu tô tentando fazer uma coisa esse ano, que é, eu boto no Red Zone, mas alguns jogos eu tento botar numa outra tela aleatória para acompanhar o jogo pau a pau mesmo. Eu botei um pouco nesse jogo, eu consegui mais ou menos uns 10 minutos. Não dá, cara. Tá feio demais. Os dois times estão jogando muito feio, o Saints um pouco menos. Mas, cara, o jogo do Titans tá horroroso, assim. Tá difícil de assistir. Então, não sei o que vai ser descendo pros dois times aí. A depender desses QBs aí, talvez a título de dar o... Como é que fala? Só o que da dúvida? Benefício. Benefício da dúvida. Para dar um benefício da dúvida, vai que o Derek Carr encaixa legal, aí eu acho que o Saints pode dar uma engrenada. Fora isso, cara, esquece. Se o Derek Carr encaixar legal, 4 vitórias. Depois da quinta rodada já não ganha mais. E realmente a cara de New Orleans, né? Não tinha quarterback ano passado, não tem esse ano. Você olha para o banco, é o James Winston, e o banco do banco é o Taysom Hill. Então, nada mudou em New Orleans, apesar de meu menino Jamal Williams estar por lá. E eu fico muito triste quando ele não acha end zone e não dá aquela dançadinha. Outro corte deste podcast que fez sucesso na semana passada foi o nosso coach Batatão, nosso Rafael Negreiros, um abraço, um beijo para ele, dizendo que ele achava que o Broncos de Sean Payton seria fenomenal. E aí começou perdendo por 17-16 para o Las Vegas Raiders sob o comando do maravilhoso Jimmy Garoppolo. Então, se não ganha dos Raiders, não vai ganhar de ninguém, vocês concordam? Não ganha de ninguém e mais, né? Assim, o Sean Payton já veio na pré-temporada aí já dando a desculpa já, né? Não, que tem que ver, vamos esperar, porque, né? Estamos reformulando. Quando ele sentou com os caras, deu o primeiro treino, ele já sabia já. Vai ter que mandar muita gente embora, vai ter que fazer uma reformulação completa no time, porque senão não vai rodar. Infelizmente, a gente não vai ter a certeza se é o Russell Wilson que está prejudicando o time ou se é o time que está prejudicando o Russell Wilson, porque os dois prejudicam simultaneamente as partes. Então, o Raiders, muito pouca coisa mudou. Claro que o Davante Adams não foi tão acionado pelo Garoppolo como eu imaginava, mas é tudo questão de um ajuste mais fino. Teve um companheiro para poder ajudar, que também se machucou. Uma galera se machucou nessa primeira rodada, bem, bem difícil, né? Mas eu acho que desses dois aí, quem mais pode aprontar alguma coisa, se conseguir encaixar com o Garoppolo, é o Raiders mesmo, mas o Raiders também está numa draga danada. Bom, esse eu vou dar mais uma vez o benefício da dúvida, porque eu acho que o Sean Payton consegue dar uma arrumada no Russell Wilson. Ah, que beleza. O Ticas agora falando que eu tô passando pano. Eu vou te falar, eu vivi para ver o dia que o Ticas ia chamar alguém. Eu não sou a referência de passada de pano, então de passar pano eu entendo. Não, você é a autoridade, você é o certificador de passar pano. Admita que você tá passando pelo menos uma flanelinha, vai, então, um Perfex. Estou passando pano. Ai, esse Russell Wilson, ai. Cara, o que eu fiquei mais chocado é que esse foi uma das janelas do Red Zone ali, e foi no mesmo horário do Dolphins e Chargers, que a gente vai comentar daqui a pouco, que foi um jogaço, acho que o melhor jogo de disputa, né, da rodada. E aí, tava olhando ali de rabo de olho no Red Zone, não peguei pra ver ele exclusivamente em uma hora, e todo mundo falando, não, realmente, o ataque melhorou, o Russell Wilson parece estar mais seguro, tá rodando melhor. Quando você vai ver, 16 pontos no Las Vegas Raiders, que não é lá a defesa mais massacrante aí que você vai enfrentar durante essa temporada. Então, tem só o Crosby, né, que é um cara que pressiona muito o quarterback, mas é só ele, né? Eu poderia falar que é só a primeira semana e que as coisas vão se acertar. Mas hoje não é dia disso, hoje é dia de reagir de maneira exagerada. Então os Broncos, na quinta rodada, provavelmente Jared Stidham titular e Russell Wilson no banco. Aí pode ser que rode alguma coisa, tá? Esse é meu prognóstico. Uma situação que vale a pena a gente ficar de olho em relação ao Raiders. A gente comentou semana passada que o Chandler Jones estava postando no Instagram que não estava conseguindo acessar
o CT do time estava sendo barrado, não conseguia ir na academia. Parece que a situação é um pouco mais séria do que isso. Tá? Parece que ele deu demonstrações de estar enfrentando alguma experiência aí de surto, aí o psicólogo até se quiser interromper e falar o termo técnico, mas ele não estava agindo de maneira esperada, não estava agindo de maneira normal, vamos dizer assim. Despertou uma preocupação na galera do time, a galera mandou uma ambulância para conferir o estado dele na casa dele. E ele gravou a ambulância chegando e depois deletou. Então, uma situação que vale a pena a gente observar como vai se desenvolver é o Chandler Jones lá em Las Vegas, tá? Pode ser efeito da ETC, ECT, choque da cabeça, né? Choque consecutivo. Espero que ele tenha sido examinado. Eu confesso que de lá pra cá eu também não vi mais notícia, mas a volta dele pro time parece que tá de stand-by até eles entenderem o porquê desse episódio. Próximo jogo. A condecoração de Tom Brady. Não é a condecoração, né? Foi só o anúncio. A condecoração vai ser no ano que vem. Mas o Brady oficialmente anunciado no Ring of Honor, no anel de honra do New England Patriots, entrou correndo, trajado com a camisa 12, foi ovacionado no estádio. Os Eagles saíram ganhando de 16-0 dos Patriots, mas os Patriots reagiram no final, placar 25-20 para os Eagles, acabou saindo barato. Então, troféu de igual para igual da temporada vai para o nosso glorioso New England Patriots. Incrivelmente, esse jogo eu achei que seria um jogo mais massacrante do ponto de vista dos Eagles passando a carroça em cima dos Patriots, e até que não. Em vários momentos do jogo deu até aquela esperançazinha de que, olha, de repente o Patriots vai cometer o crime, né? Por uma das momentos raros da minha vida, eu torci pelos Patriots. Eu queria que os Patriots ganhassem o jogo, virassem, para já dar aquele balde de água fria em cima do Jalen Hurts e do Philadelphia Eagles. Desculpa aí, né? O nosso casal Philadelphia Eagles aqui da NFL, etc. Mas, efetivamente, esse foi o meu sentimento, honesto, tá? Mas, não, parabéns aí pro Eagles, conseguiu reverter, mas vamos ser honestos aqui, se jogar desse jeito aí, cara, esse Patriotzinho vai incomodar, cara. Talvez não seja a quarta força da divisão, talvez uma terceira. Quarta força, sim, só voltou porque o Eagles deu uma relaxada no jogo e achei interessante saber que o Hunter Henry ainda está produzindo hemácias, ele recebeu um touchdown, né, do Mac Jones. Mas também teve um drop na tentativa de virada no finalzinho do jogo. Mas aí... Vou te falar, hein? Tava chovendo? Esse que eu ia falar. Mas... Esse que eu ia falar. E aí o pessoal empolgou, ele achou ele no meio mais umas 2 bolas lá, e aí na hora de tirar o 10, meu querido, aí pesou o tempo de jogo, não conseguiu, uma bola mais quente, ele não conseguiu segurar, e era pra virada, e aí incendiar o time, né, ia ter o clima lá de Foxborough. Eu duvido que o Eagles sair com a vitória de lá se o lance tivesse sido convertido. Mas infelizmente não rolou. Perca as esperanças, Batatão. O seu Patriots não vai a lugar nenhum. E o Eagles se jogou agarrado assim contra um Patriots tão limitado. Mesma coisa que falo do Bills. Da playoff não. Até que o jogo foi divertido, né? Porque essa tentativa dos Patriots correrem atrás do placar proporcionaram alguns momentos interessantes ali, mas no final vou dar razão pro Mac Jones pela primeira vez nesse podcast, que teve uns dropzinhos ali safados, tá? De matar o quarterback de raiva. Então parece que o ataque melhorou um pouquinho, que não é muito difícil, perto da gestão do ano passado, mas pra mim ainda é a quarta força mesmo, com o Zach Wilson comandando os Jets, tá? Vou deixar isso registrado aqui. E os Rams, hein, gente? O Los Angeles Rams, que todo mundo deu como candidato a first pick do ano que vem, junto do Arizona Cardinals, o rival da própria divisão, foram até Seattle e simplesmente enfiaram 30-13 no Seahawks. É a prova de que um time com poucos fora de série sempre vai levar vantagem contra um time todo mediano, sim ou não? Chicas, deixa eu só fazer um parênteses do comentário aqui do Felipe Bertelli. Falou que eles torceram pro Giants à noite, eu tô retribuindo aqui, torcendo contra o Eagles. Muito bem lembrado, Felipe Bertelli. Vocês estavam lá juntos, segurando a minha mão num momento de tristeza. Então, me desculpe pela essa crítica aos Eagles. Fly, Eagles, fly. Fly, Eagles, fly. Houve um equívoco. Me desculpe. Houve um equívoco. Me desculpe.
Mas falando de Rams e Seahawks, não, realmente, o Rams, a gente sabia que em algum momento ia conseguir dar uma acertadinha, né? O Sean McVay não perdeu o talento de organizar a equipe. Um ano depois do Super Bowl, todo mundo achando que era festa, né? Era difícil realmente focar no futebol americano dentro de campo. Mas é uma equipe com muito mais talentos do que esse Seahawks agora, embora tenha tido um passe muito bonito do Geno Smith pro DK Metcalf para poder fazer um touchdown do lado esquerdo. O Seahawks jogou mais do que podia o ano passado e com isso levou um hype também maior para essa temporada, mas na comparação dos dois times, cabeça com cabeça, o Rams é um pouco melhor, né? Mesmo sem o Cooper Kupp. E vou te falar por que é melhor, Wallace. Uma coisa que me chamou bastante atenção, cara. A linha ofensiva dos Rams deu uma boa melhorada, cara. E a gente tem que lembrar que eles perderam um maravilhoso, como eu gostava desse cara, o Andrew Whitworth. Coroão lá, barbinha cheia de barbinha grisalha, né? Perdeu ele e perdeu o Noteboom, que era meio que o estagiário dele, né? No pipeline de sucessão, era o cara logo atrás, perdeu os dois ao mesmo tempo. E eu até procurei o nome dele, cara, porque no jogo eu confesso que eu não sabia, né? Mas eu procurei o nome dele. Tem um novato lá na linha, chama Steve Avila. O cara simplesmente não permitiu nenhuma pressão do lado dele. 0 pressões do lado do calouro. O moleque é calouro, tá na OL, cara. Então, assim, eu fui atrás também, né? O Batata que se cuide, tá? Porque nós estamos ficando muito táticos. O Stafford, ele não sofreu nenhum sec. E sabe quantas vezes bateram no Stafford? Eu fiquei chocado com isso. 2. Não, é bom mesmo, né? Porque o Stafford tá um sec de se encerrar a carreira. Para mim, eu confesso que foi meio efeito Mandela, porque quando eu vi a estatística, eu falei, não, ele apanhou mais do que isso aí. Só 2? Cara, ele só foi tocado 2 vezes, cara. Quem dera eu pudesse falar isso do meu time. Rapaz, o Stafford jogou tão tranquilo que ele conseguiu promover mais de 100 jardas recebidas para os maravilhosos recebedores Tutu Atwell e Puka Nacua. E isso não é zoeira, gente. Vocês podem olhar os stats do jogo aí. O Kupp tá fora, foi para injury reserve, vai ficar pelo menos 4 jogos fora, né, ainda tratando lá do hamstring. E aí o Stafford tava tão confortável que ele rodou o ataque e os dois registraram mais de 100 jardas recebidas. O Tutu Atwell e o Puka Nacua. Esse foi o nível de jogo dos Rams. É por isso que o nosso Flávio tá aqui no chat, mandou lá ao vivo no nosso grupo também, da NFL de César Diretoria, perguntando: seriam Seahawks e Giants as maiores decepções da temporada até agora? Eu vou cravar que sim, porque hoje não é dia de virar e falar assim, calma, primeira rodada, muita coisa vai acontecer. Não. Podemos cravar que sim. Pode ter sido, no caso do Seahawks, um saltinho alto, porque olhou aquele Rams, falou assim, o quê? Tutu, Atwell e Puka Nacua? Eu não vou nem me preocupar em cobrir esses caras aí na defesa. E aí, quando decidiu correr atrás, já era tarde. Pode ser. Mas, já que hoje é reação exagerada, vou cravar. As maiores decepções. Vou até incluir um, tá? Bengals junto de Seahawks e Giants, essa rodada. Tinha um hypezinho lá em Chicago, que esse ano o Justin Fields ia chegar e ia resolver. Agora, sem Aaron Rodgers na divisão, tá aberto aí o posto de... Tá em aberto o posto de líder, de dominância ali. Quem que vai? Porque o Lions tá hypado, mas também não tá lá, né? Ninguém bota muita fé ainda. Aí foi lá o nosso glorioso Jordan Love estrear e simplesmente macetou o Chicago Bears por 38-20. Então, a NFC Norte continua tendo dono, não é o Detroit Lions e muito menos o Chicago Bears. E está completa a santíssima trindade de quarterbacks do queijo de Wisconsin: Brett Favre, Aaron Rodgers e Jordan Love. Muito bem, cara. Já que hoje é dia de opiniões emocionadas, o Green Bay Packers vem para brigar por playoffs e vai dar na cara de quem tentar atravessar o caminho. Tá? Primeiro ponto, Jordan Love foi consistente. Não é que ele foi perfeito, não é que ele não cometeu erros, mas ele foi consistente. E algumas jogadas em que seria tranquilo ele jogar uma bola fora,
ele aguentar um sec, ele tirou jardas de uma jogada que parecia morta. Dito isso, é importante lembrar que tem essa questão um pouco da pressão. A pressão que existia em cima do Jordan Love, naquela pegada meio assim de você não queria tanto o que a gente pode chamar de síndrome de Príncipe Charles, né? Ele estava esperando o velho sair para poder fazer o que ele quisesse. E aí chegou o momento, bom, você não queria tanto o posto? Agora o posto está na sua mão. O que você vai fazer? Eu gostei do que ele fez. O Aaron Jones foi um grande sidekick nessa história, né? Em inglês desnecessário. Foi um grande parceiro, um grande chapa, né? Um grande companheiro aí. Por quê? Ele tem a questão da corda do presunto, que precisa ser observada, mas nesse jogo ele passou segurança pro Jordan Love. Então gostei disso, porque é muita sacanagem, às vezes a gente ficar esperando que o quarterback resolva tudo sozinho, mas ele precisa dessa parceria, dessa camaradagem dos running backs, dos wides, que ajudam ele a fazer o jogo progredir, né? Então gostei disso também. E, cara, assim como nos Bucks, gostei da defesa contra jogo corrido dos Packers. Achei consistente, tudo bem que não era assim, um Chicago Bears que estava fazendo grandes jogadas de corrida. Mas, cara, anulou bem o jogo corrido dos Bears e eu acho que isso pode ser muito positivo. E só um último detalhe. Não achei que esse placar foi justo. Poderia ter sido maior a distância, poderia ter sido mais elástico. Os Packers perderam algumas chances importantes, algumas faltas de conversão de terceiras descidas que deveriam ter sido convertidas e que poderiam ter ampliado essa distância aí. Beijos para o Cairão, que foi um dos grandes pontuadores aí desse jogo. Isso prova que não era o Rodgers que era dono do Bears, não. Era o Green Bay Packers que era dono do Bears. É tipo 007, né? Como bem lembra o nosso Arcanine aqui no chat, se você acompanha apenas ESPN, essas emissoras aí de menor credibilidade, você vai confiar em tal de Dan Orlovsky aí e vai entrar em hype de Justin Fields vem para MVP. Se você ouve o NFL Etc., ouve esses 3 integrantes que estão aqui toda semana, ouve o coach Batatão, nosso quarto elemento, você nunca caiu nesse papinho. Você já sabia, Justin Fields, fraude, bust. Você não ia cair nessa. Um abraço pro nosso Washington Ferreira. Bom mesmo é o Jordan Love. Representante da torcida do Chicago Bears na NFL Etc. diretoria, mas essa é a realidade. Entendeu? Matt Eberflus e Justin Fields não vão levar o Chicago Bears a lugar nenhum. Essa é a realidade, tá? E faltou só eu citar mais uma cena da rodada. O Pauteiro mandou e eu tô desrespeitando o trabalho do Pauteiro aqui. Tá? Um jogo aí que a gente já falou. Rams e Seahawks. Tem uma cena do Geno Smith pegando a bola, o pocket abrindo, o Aaron Donald vindo limpo na direção dele e ele só grita, ai meu Deus, a plenos pulmões. Ele só manda aquele, oh my God! Então se você tiver curiosidade também, uma das cenas da rodada, ele olha pra frente, ele vê o Aaron Donald crescendo, ele só dá o grito de desespero e eu acho que até, eu nem sei se é intentional grounding ali onde ele tá, ou se ele joga a bola fora, mas ele se livra da bola pra não apanhar. Então você imagina. Mas, então, ele já sentiu a pancada na hora da arrancada do Ele já gemeu por antecipação. Ele nem precisou tomar uma pancada, não, é só psicológico, já tomou na cabeça. Já. Agora chegou a hora dos times, dos nossos gloriosos integrantes aqui, né, os jogos aí já perto do prime time ali, o jogo da rodada. Miami Dolphins 36-34, Los Angeles Chargers. Está comprovado, podemos cravar. O bom mesmo da turma era o Tua. Tua melhor que o Herbert, já não é nenhum absurdo considerar, é verdade, Wallace? É, muito melhor. Quem surfa é nós, independente de ter cabelo ou não ter cabelo, é nós que surfa. Meu Messias surfista é o melhor surfista entre os dois aí, já que o rapaz está na Califórnia também, é lourinho da Califórnia, deve surfar também essa desgreta aí. Mas realmente foi o melhor jogo da rodada, não só porque os quarterbacks jogaram bastante, as defesas também tentaram fazer alguma coisinha, e quem acabou decidindo foi a defesa do Miami para delírio do senhor Vic Fangio, né? Muito obrigado, senhor Vic Fangio. Mandou 3 pressões no jogo. Na antepenúltima jogada, intentional grounding. Na penúltima jogada, sacou. Na outra jogada, o Herbert completou o passe e não teve pressão. E na última, sacamos o rapaz de novo. Um abracinho gostoso. O sec nem caiu. Foram encontro de 3 jogadores do Miami para poder encerrar a partida.
Mas realmente foi um tiroteio bem bacana. Quem tem Tyreek Hill, esse bandido desgraçado, tem muita vantagem quando você joga assim. O Tua de linha ofensiva melhor treinada, mais entrosada, com capacete novo, sem tomar sec, sem cérebro de gelatina. Então, pelo menos, Ticas, passou aquele meu medo que eu tinha de quando ele entrasse em campo de novo num jogo de temporada regular para valer. E esse, não dá para falar que o Chargers queria manejar alguma coisa, podia perder. Não podia perder. Um jogo em casa, abertura de temporada, o Chargers veio com tudo que tinha para cima dele. Graças ao nosso grande coordenador de linha ofensiva, conseguimos anular o Bolsa ruim, né? Porque o Bolsa bom botou lá o pé de anteontem e jogou. Né? O Bolsa ruim passou a pré-temporada toda jogando e parece que não consegue mais se movimentar do jeito que fazia antigamente, né? Então, realmente não fez pressão no Tua e sem pressão, podendo lançar, a gente se vira. Senti falta do Jalen Waddle no jogo, mas o Miami não sentiu. Um grande desempenho do Mostert, tomara que fique saudável. E do outro lado da bola, estava tudo lindo até o Mike Williams começar a jogar. O Miami não estava sendo... Estava ali no jogo e tal, mas estava na frente. Aí o Williams começou a jogar e ele foi assim, agora olha o jogo indo embora. Olha o jogo indo embora. Mas não, conseguimos realmente uma grande vitória rumo ao Super Bowl 1-0 e vamos de novo para a campanha perfeita. Fala-se entregando a pauta de opiniões emocionadas. Né? Mas vamos lá. Não, esse jogo para mim foi o melhor jogo da abertura dessa primeira semana, porque foi o jogo mais disputado. Assim. Dependendo do momento que você estava vendo o jogo, você achava que o Chargers ia levar ou que o Dolphins ia levar. Então foi um jogo muito parelho. O destaque para mim do jogo Tá vendo? Não é qualquer um que pode falar do meu Miami, não. A gente brinca lá com os céus, tá? Deixa. Ainda travou na posição ruim ainda. Né? Não posso falar mal, então não vai falar do time, não. Vou falar do capacete. O capacete do Tua, o capacete novo do Tua, que é um capacete feito especificamente para quarterbacks, está sendo testado agora. Quem faz esse capacete é a Vices, que é a mesma empresa que faz aquele capacete baleia beluga que alguns jogadores gostam de usar, entre eles o Bolsa. Né? E dizem, né, diz a empresa que esse capacete ele é feito especificamente para reduzir o percentual de concussões aí dos quarterbacks. Né? Um destaque, a gente aqui que adora um inglês desnecessário, um destaque para o nome desse capacete, que se chama Vice 02 Matrix QB Helmet. Parabéns para o cara que nomeou esse capacete. Meter um Matrix no meio, meter um 02 QB, perfeito, tá? Nome perfeito. A galera de São Paulo, quem mora no condado, deve estar enlouquecido com esse nome. O melhor desse jogo é quando você não tá envolvido e já é aquele finalzinho de tarde ali, que você já tá na segunda janela, você começa a dar aquela cansada de ficar focado em um monte, e aí aquele climinha... Cerveja batendo, aquele climinha de final de tarde aqui, mas ainda começo de tarde de Los Angeles. Estádio bonito, clima bom, né? E tiroteio e ponto toda hora. Pô, esse jogo foi muito bom de acompanhar mesmo. Né? Tomara que continue assim, pelo menos os do Miami. A gente vai ver se o ataque vai continuar produzindo claro, né? Primeira semana, mas tem reação exagerada que eu gosto, é pegar os stats do jogador na primeira semana e extrapolar para as 17 para ver em que pace, em que ritmo que ele tá até o final da temporada. Então, desse jogo, Sairo, o Tua tá no pace para lançar para 7.897 jardas e o Tyreek Hill tá no pace de receber 3.893 jardas. Tipo assim, tomara que continue, porque vai ser diversão garantida. Então, obrigado, gente. Mais um episódio aí, parabéns, agradecendo aos torcedores. Faltou um, porque a gente veio desde o kickoff, falou da primeira janela, a segunda janela, e aí veio o grande finale, porque a gente tava assim, beleza, agora a gente tem um intervalinho de meia hora, vamos ali, né, tomar um banho, jogar uma água na cara, porque vem um confronto sensacional. Os Giants, a sensação do ano passado, sob a gestão Brian Daboll, pegaram o playoff, ganharam o jogo de playoff. O pessoal tava dabolizado.
tal, todo mundo abolizado, e os Cowboys muito questionados durante a semana, inclusive nesse próprio podcast, com cortes falando que não entendiam de onde vinha o hype dos Cowboys. E aí o torcedor fica 8 meses esperando para ver o seu time entrar em campo. E ele é o jogo do Sunday Night Football, então você ainda espera o domingo inteiro para assistir num dilúvio no MetLife Stadium. E aí começa o jogo 40-0 os Cowboys. Pro rival, principal rival, o time que você mais odeia. O que passa pela cabeça do torcedor, Magal? Agora chegou a hora que vocês queriam, né? Todo mundo ansiosinho aí pra ver o que o Magal vai falar agora, né? Vamos lá, porque aqui ninguém foge não, amigo. Aqui não tem bondezinha, aqui não tem hypezinha não. Aqui é torcedor true, é torcedor raiz, tá? É torcedor que rói o osso, tá? Pra de vez em quando sonhar com a carne. Vamos lá. Primeiramente, Ticas, um início de jogo desastroso. E vamos ser honestos aqui, um início de jogo de pura cagada. Cagada. Aquele chute que era para fazer aquela abertura ali, ó. A primeira campanha do Giants foi boa, não conseguiu pontuar, ia fazer o seu chutezinho ali para fazer aquele 3 pontinhos ali só para abrir. Pô, chute bloqueado, retornado para touchdown. Vamos ser honestos, cagada. Mas ok, você volta para campo. Outra cagada. Bola escapulida, caiu na mão do maluco na cara da endzone. E aí, qual que é o problema? Quando você está numa situação dessa, tem 2 caminhos possíveis. Você bate a poeira, levanta a cabeça, bota na sua cabeça que o jogo está 0-0, você precisa começar de novo, e você começa. Ou você sente a porrada e não consegue levantar mais. E foi exatamente o que aconteceu com o meu maravilhoso New York Giants. Famoso hoje o dia de noite. Cara, famoso bola de neve de cocô. Foi isso. Uma grande bola de neve de cocô rolando ladeira abaixo, ficando cada vez maior. Dito isso, a OL é um problema grave. Não existe a mínima condição de uma OL dentro da NFL, considerando os 32 times, jogar do jeito que a OL dos Giants jogou. Não tem como. Ah, mas é que... Beleza, se sentiu a pressão, se sentiu o momento do jogo, tudo bem. Acontece. Não deveria, mas acontece. Jogar do jeito que a OL estava jogando, não tem como. A gente fala, a gente brinca aqui, mas, cara, a coluna vertebral de um time da NFL é a OL. É a OL. A OL é que segura o jogo. Porque se você não tem OL, você não tem ataque. Se você não tem ataque, você não tem defesa. Porque a gente fala muito isso, inclusive dentro dos times de futebol americano, né? O jogo é um peso que o ataque e a defesa tem que carregar. Se o ataque não está carregando o peso dele, isso vai cair lá nas costas da defesa, que vai ter mais peso ainda para carregar. E foi exatamente o que aconteceu no jogo do Giants. O ataque não estava conseguindo carregar porque a espinha dorsal do ataque simplesmente parou de funcionar. Foi tipo o 7-1 do Brasil e Alemanha. A OL parou de funcionar. Ela parou de funcionar. E quando isso aconteceu, acabou o jogo ofensivo dos Giants. Não teve jogo ofensivo dos Giants. Tanto que o Giants sequer aproveitou alguma oportunidade num garbage time. Não aproveitou, não conseguiu aproveitar. E nesse ponto, eu vou defender, não é passar pano não, eu vou defender o Daniel Jones. Ele falou que não esperava ter sido trocado no final do jogo, mas foi trocado assim mesmo. Ah, mas é porque é um jogo que já está perdido, para que você vai deixar o seu quarterback correndo o risco de lesionar? Cara, é uma questão moral, você tem que deixar o cara, na minha opinião. Um jogo desse tipo, você tem que deixar o cara, para pelo menos você conseguir uma pontuaçãozinha de garbage time ali e não sair zerado. Aquele famoso gol de honra. Pelo menos isso aí. Então eu também não gostei disso. Segunda coisa, a ADL do Giants foi uma grande Coca-Cola de 3 litros. Do meio para frente ela perdeu o gás e acabou a pressão. E aí é o outro lado disso que eu tô falando. Mas é muito tempo em campo também, né? Não, sem dúvida. Quando a OL tá funcionando,
cara, é muito difícil o seu time não fazer alguma coisa. É muito difícil. Você tem que ser muito ruim para ter uma boa OL e não conseguir fazer nada ofensivamente, né? E óbvio, né, como o Wallace falou muito bem, e a gente, né, viveu isso aí na pele, né, Wallace? Quando a defesa tá em campo o tempo todo, quem mais se ferra é a DL. Porque na DL, toda jogada tem contato, toda jogada tem porrada. Quando você é corner, quando você é safety, tem várias jogadas que você sequer é tocado. Tem muita jogada que você só vai fazer a sua movimentação, a jogada vai morrer lá na frente, acabou. Na DL, não. Todo snap é pau comendo. Então você sente. Essa falta de gás da DL foi algo que, ok, por um lado você explica pelo gás do próprio jogo, mas claramente teve um componente ali psicológico. Os caras sentiram a pressão, sentiram o jogo, e aí realmente esse jogo mental da DL contra a OL, quando você não consegue vencer o outro cara, bicho, é muito difícil, cara. É uma situação muito tensa. Porque vira um pouco aquela pegada meio Muhammad Ali, assim, sabe? Tipo assim, amigo, você é tão ruim que eu vou dar uma brincada aqui com você, porque não dá nem pra divertir lutando boxe. Eu vou divertir me esquivando de você. A OL começa e ficou, a OL do Cowboys ficou numa posição assim de, cara, vocês não estão conseguindo dar pressão nenhuma. Então, assim, nós vamos dar uma brincada aqui, porque vocês não estão conseguindo passar. O Evan Neal, meu amigo, eu fiquei com vergonha. Se eu fosse familiar dele, eu tinha parado de assistir o jogo. Porque eu não ia querer ver um filho meu, um sobrinho meu, passar uma vergonha dessa em rede nacional. O cara estava sendo tirado para saco de cocô. A DL do Cowboys não estava mais usando técnicas para passar do Evan Neal. Eles estavam simplesmente passando por cima do cara. Estavam simplesmente empurrando o cara para o lado para passar. Isso aí foi muito feio. Pela primeira vez na história desse podcast, vou criticar meu head coach. O Daboll ficou inerte. O pau quebrando no jogo, você olhava pra cara do Daboll, ele tava lá com cara de, nossa, o que tá acontecendo? Cara de, meu Deus. Amigo, você é o head coach, porra. Você tem que ter culhão, o seu time tá passando sufoco, mexe alguma coisa, muda alguma coisa. Chegou uma hora que já tava meio ridículo, porque a única jogada que tava funcionando era aquele passo no Saquon Barkley, aquela rotinha out ali no Saquon Barkley. Aí, beleza, só vamos fazer isso então. Aí fazia isso de vez em quando, aí funcionava, ganhava umas jardinhas, não tentava nada de diferente, não explorou nada de diferente. Não dá. E aí uma coisa que eu fiquei muito puto, isso aí é uma parada que, meu irmão, eu fico puto ao vivo, eu fico puto quando é na TV. Se você está jogando um esporte competitivo, você tem que tentar ganhar até o final do jogo. Não importa o que está acontecendo. Você tem que tentar ganhar até o final. Pô, não vai ter como eu ganhar até o final. Meu amigo, aí eu vou te falar porque eu posso falar de lugar de fala. Eu já tomei sacodes homéricos jogando futebol americano. Já visto aí os jogos contra o Galo no ano passado. Se você for me pegar ali no último snap do jogo contra o Galo, eu ainda estou tentando pegar o QB. Mesmo sabendo que provavelmente eu não vou conseguir. Mas eu ainda estou tentando seriamente pegar o QB. Isso aí, cara, é inadmissível. E eu era, né, atleta amador. Eu não era atleta profissional. O maluco tá sendo pago para fazer isso. Não dá para chegar no jogo e tá todo mundo com cara de cu, pô. Daniel Jones com cara de cu, Saquon Barkley com cara de cu, Daboll com cara de cu, todo mundo com cara de cu. Mas que isso, meu amigo? Bora, porra, acorda. Vamos lá, pô, vamos pra cima. Vamos tentar outra coisa. Né? Então, não gostei da postura. Poderia, até Ticas falou aqui da minha preparação, né? Ticas, eu preparei até para falar da Batalha de Stalingrado, pra você ter uma ideia do nível cultural desse podcast, né? Poderia ter falado aqui, né, que assim como na Batalha de Stalingrado, o Giants vai começar perdendo, mas vai resistir à sua posição, vai ver o inimigo definhar e vai conseguir retomar os seus territórios. Mas não vou falar disso, tá? Falando do Cowboys, Sid Lamb, Pollard e Micah Parsons, meu amigo, o que esses caras jogaram foi putaria. Foi putaria. Chegou ao ponto de que, como eu gosto muito de defesa, eu já estava apreciando o jogo do Micah Parsons. Caralho, o maluco tá jogando demais. Tá jogando demais.
E não é porque o ataque do Giants estava uma zona, não. O cara estava jogando, e isso que eu gostei também dele, era a postura que eu esperava do Giants. Tá metendo 40-0 aqui. Foda-se, amigo, eu vou pra cima de você com o mesmo gás. O que ele fez com o Daniel Jones, se não der em casamento e gravidez, pode mudar de nome, tá? Inclusive, a única ponto positivo aqui que eu vou fazer, critiquei o meu meninão, mas assim, cara, isso aí ninguém pode criticar o Daniel Jones, cara. A mentalidade dele é de atleta, de jogador. Você vê que o cara tava apanhando igual uma lavelha. Você não vê ele dar um olhar de revirar olho, um olhar de... tipo aquelas caras que o Rodgers fazia, quando tava começando a tomar muito sec. Aquelas caras de, porra... Cara, o Daniel Jones é seríssimo. Apanhando... Pô, teve drive, cara, que ele tomou sec em todos os snaps. Sec ou se não foi sec, foi hit, né? Foi pressão. Todos os snaps. E o cara tava lá, com a mesma postura, sério, continuava tentando. Você não vê ele fazendo uma carinha assim de desprezo. Então isso eu achei maneiro dele. O Dak Prescott, que eu falei aqui, né, que ele é uma grande interrogação, adivinha só, ele continua sendo uma grande interrogação. Porque nesses 40 pontos, ele participou ativamente em 2 drives. Quer dizer, 2 pontuações. Ativamente, assim, porra, na conta do Dak Prescott aí, 2. Então, assim, ele tá mais confiante? Ele parece estar mais confiante. Mas é fácil você estar confiante quando a defesa tá jogando tão bem. Porque quando a defesa tá jogando tão bem, ela permite que o ataque jogue solto. Porque, assim, a minha defesa entra, é big play ou é 3 and out. Eu sempre tô botando meu ataque numa posição favorável. Então, o ataque entra em campo para jogar solto, para jogar tranquilo. Porque até assim, se pô, nessa campanha a gente não pontuar, suave. Daqui a pouco nós estamos em campo de novo, porque a defesa vai entrar, vai meter um 3 and out, ou a defesa vai entrar e vai meter uma big play. E aí, assim, tem falsa modéstia, puxando sim a sardinha pro nosso lado. Eu e o Wallace fizemos isso aí, junto com a defesa dos Imperadores, várias vezes ano passado. A defesa do Imperadores deixava o ataque do Imperadores em boas posições de campo inúmeras vezes. E o próprio nosso head coach, saudades demais do Mudinho, falava: quem ganhou esse jogo foi a defesa. A defesa permitiu que a gente pontuasse. Então foi isso que aconteceu. E aí a situação pro Dak Prescott ficou mais confortável. Pô, minha defesa está destruindo no jogo. Eu posso jogar um pouco mais solto aqui. Eu posso jogar aqui um pouco mais malandrão, um pouco mais meninão. Então ainda não fechei meu veredito sobre o Dak Prescott. Acho que ele ainda pode ser um ponto de interrogação. Quero ver como o Cowboys vai se comportar enfrentando times fortes. Infelizmente, parece que esse ano a briga na minha divisão vai ser entre Eagles e Cowboys. Estou mega ansioso para ver o Cowboys contra o Eagles, para ver o quanto que vai ser a porrada parelha ali. E, né, como comentou aqui o Bruno Real, quero ver como é que vai ser o Cowboys e Commanders também, né? Vamos ver se o Commanders ajuda a gente aí, toma um 50-0, toma um 55-0, pra galera esquecer um pouco do Giants também. Só passar a imagem do jogo, o Daniel Jones com a cara toda suja daqueles pozinhos de borracha de quando você vai jogar o Society aí. Era essa a imagem do jogo. Verdade, porque fizeram uma reforma no gramado MetLife. Inclusive, a gente estava citando aqui a lesão do Aaron Rodgers e a gente deixou passar batido isso. Que eles reformaram, fizeram um tratamento ali, e aí agora tá igualzinho o sintético que a gente bate pelado no final de semana. Quando a gente cai, a gente levanta todo coberto Boa, de... pozinho pra ter cotelado de pó de borracha, pneu ralado. É a famosa farofa de pneu. E o Daniel Jones, quando levantava, ele tava ali, cara, trabalhado. E tava chovendo tanto. Não é comum a gente ver jogo com chuva. A gente não vê a camisa, a jersey dos caras, a camisa oficial de jogo, colar. A camisa tava colando, de tanto que tava chovendo. Então, assim, rolou essa bola de neve, de merda que o Magal falou, chega um ponto que fica inalcançável mesmo o placar. Agora, eu não concordo que o mesmo técnico que não coloca o titular para jogar por conta de preservar a saúde do cara, a integridade física do cara, deixa o cara até o início do quarto período perdendo de 40-0 já, por conta de fazer uma pontuação de honra. Eu não concordo, não consigo concordar. Porque ele tá a um snap de estourar o Aquiles e ficar fora da temporada. E ele é o franchise quarterback. Então não dá. Isso aí, pra mim, é uma incoerência gigante o cara não jogar um snap de pré-temporada
e perdendo de 40-0 continuar em campo. Não faz sentido nenhum, e tanto que não mexeu no placar. Ficou 3 períodos e meio sem rodar o ataque. Não era em uma campanha que ia fazer diferente para conseguir fazer um 43 mas esse no e tirar o 0. Não dá. Aqueles últimos 3 minutinhos ali de jogo. Não concordo. Entendeu? Eu acho que dava. E vou te falar mais. Tem uma questão de... Eu entendo seu argumento, tá? E talvez até eu concordasse com ele se eu não estivesse tão emocionalmente envolvido na questão. Dito isso, eu acho que existe um ponto também de moral do time, assim, de moral do cara, de dar a opção pro cara. Igual o seu head coach fez com o Lamar Jackson. Lamar, vamos pra quarta? Vamos. Então beleza, tu falou que vamos. Eu não tiraria o Daniel Jones. Eu perguntaria pra ele. Daniel Jones, eu tô querendo te tirar, tu quer ficar? Se o cara desse aquela certeira, quero, olho no olho, aquela que você vê que o cara quer mesmo, eu deixaria ele ficar, sinceramente, eu deixaria ele ficar. É uma decisão arriscada, é subjetiva, não é objetiva. É controverso. É o recurso mais valioso do seu time. Então, naquele cenário, naquela chuva com aquele placar, eu acho bem difícil você dar essa moral pro cara, porque a voz de comando tem que ser a sua. Ah, eu quero jogar. Não posso arriscar os outros 16 jogos que a gente tem pela frente. Mas eu entendo quem discorde, assim. Existe uma parte do pessoal ali, da relação pessoal, né? E só um último detalhe, Ticas, porque a gente não falou dele. Não dá nem pra avaliar o Saquon Barkley nesse jogo, porque se a OL não está fazendo o seu trabalho, não tem como você avaliar o running back. Não tem como. O mínimo pro running back funcionar e fazer o seu trabalho é a OL fazer o trabalho dela. Se ela não faz, não tem como. Lembre que a gente já não está mais na NFL naquela época de running back que faz cortes atrás da linha de scrimmage e consegue sair. Isso aí acabou. Tá? As defesas não deixam mais. Como torcedor, o que fica pra mim é esperar o primeiro Sunday Night Football da temporada e simplesmente não ter o que assistir, né? Porque aí não tem transmissão, não tem recurso, não tem nada. Ali é só ficar no grupo NFL, etc. diretoria, faça parte você também, apoia.se/NFL, etc., fazendo bullying com o Magal. E o Magal fingindo que estava assistindo desenho animado com o filho, entendeu? Pra não... Não fingi, não. Estava assistindo. Até ligou ali. Estou introduzindo o Studios Ghibli na molecada aqui em casa. Não sofreu o bullying. E aproveitou a tragédia do Giants para fazer isso. Eu preciso cuidar da minha saúde mental. Tem mais 16 oportunidades para você também fazer bullying com o Magal. apoia.se/NFL, etc. E a faixa Patrick Mahomes, você será incluído no grupo NFL, etc. diretoria. Pagando bem, que mal tem. Encerrado o primeiro roletão, vamos encerrar também a nossa série de blocos Resenha, etc. Dessa vez, melancolicamente, vamos nos despedir do Hard Knocks New York Jets. E aí, ontem, na segunda-feira, após o fim da transmissão do Monday Night Football, que o Aaron Rodgers saiu carregado, o que começou passando na ESPN Nacional aqui? O primeiro episódio do Hard Knocks New York Jets. Então, timing zero, né? Eu que não torço pro time, eu já fiquei melancólico, eu já vi aquele episódio, eu falei, eu não acredito que eles botaram na sequência. Imagina o torcedor que tava esperando para assistir esse episódio depois de tudo que aconteceu. Então, o peso da série mesmo, dessa temporada, ele vai ficar totalmente distorcido por conta do que aconteceu no segundo drive do primeiro jogo do Aaron Rodgers titular em Nova York. Mas, como fizemos os 4 primeiros, vamos encerrar aqui também a nossa sequência de Resenha, etc. O último episódio começou do jeito clássico, então eles retomaram o papo da semana de corte, só que a gente já sabia que eles não queriam muito que fossem gravados os cortes em si, e eles mostram, de novo, a reunião em que eles contaram pro Jason Brownlee e pro Xavier Gibson, que foi inclusive quem retornou o punch que garantiu a vitória na segunda-feira para os Jets, mostra a reunião em que eles contam para os 2 recebedores não draftados que eles fizeram um time. Então, good vibes, né? A cena é um pouco mais longa do que precisava, mas foi good vibes, a reação dos moleques ali, conseguindo a chance de fazer o roster final, e logo no primeiro jogo já se comprovou a decisão acertada, porque se Xavier Gibson, o moleque é brabo. Aquele retorno para punch mostrou isso, a redenção. Imagina, cara, como que é esse agridoce pro cara perder o quarterback hypado do jeito que tava e fazer a jogada decisiva pra vitória do time. Não foi uma noite fácil pra galera dos Jets, não. A gente tem que
tem que ter isso em mente, né? E aí mostram também mais da família do Izzy Abanikanda, o running back, que também fez o roster final. Então é legal, família nigeriana, de origem, toda a tradição cultural deles ali. Achei muito bacana. E o corte posterior recontratação também, mais detalhes do Denzel Smart. A gente já sabia, a gente já tinha até falado aqui na semana passada. Eles deram mais destaque para isso. Deram um pouco mais destaque pro Dalvin Cook também. Teve um pouquinho mais tempo de tela, falou mais um pouco sobre a transição dele, mostrou um pouquinho mais dele treinando e a expectativa dele para a temporada. Tava faltando mesmo mais tempo pro Dalvin Cook. Aí, finalmente chega onde a gente ficou esperando a série inteira. A gente estava esperando o momento do Aaron Rodgers místico, e esse momento chegou. Começa com uma cena dele no campo, pedindo pro zelador ali, pro vigia, pro guarda, liberar o acesso para um amigo dele dos tempos de faculdade que estava na arquibancada. Aí depois o cara desce, ele apresenta o amigo pra câmera ali, né, faz aquele papo com a produção do Hard Knocks ali, pô, morei com esse cara quando eu joguei lá na Califórnia e tal, e a primeira vez que eu vi um objeto voador não identificado foi com esse cara. Aí a produção, opa, peraí. Aí naquela sequência, aquele tete a tete, naquele papo ali mais direto do lado de dentro, no campo de dentro, eles perguntam como é que foi. Aí ele conta que um dia estava dormindo na casa desse amigo, ouve um barulho, vai para fora de casa, e aí ele, o amigo e o irmão do amigo avistam um objeto voador de todo tamanho, fazendo barulho, e logo na sequência vem caças. Então, era para isso que eu estava assistindo o Hard Knocks o tempo inteiro. Eu fiquei feliz que a gente não terminou a série sem ver o Aaron Rodgers contando uma de suas experiências místicas. Ele reviveu a noite ali do avistamento de um OVNI. Magal, pelo que você viu do papo, era ET ou era só chá de trombeta que bateu errado nos meninos ali? Amigo, se o próprio governo americano já admitiu que existe ET, quem sou eu para discordar? O Aaron Rodgers viu sim, era ET mesmo, foi contato imediato, e é isso aí, eu assino embaixo. Quem sou eu para discordar do governo americano? Tava na faculdade, né, Ticas? Ah, ali dá pra ver Califórnia? muita coisa. Na Califórnia? É. Dá pra ver bem mais. É uma área de muito avistamento, tem muito avistamento ali. É um hotspot, a gente não usou muito inglês necessário hoje. Então vamos lá aqui, é um hotspot de avistamentos de UFOs. UFOs, exatamente. E ele conta com um sorrisinho de canto de boca, né? Ele é safado, é um arrombado. É. Mas é legal de ouvir esse cara falando, pena que a gente não vai ouvir mais. Oh. Tô de luto ainda. Tô me recuperando ainda desse baque de perder o Aaron Rodgers pra temporada, tá? Segue o episódio, e aí chama atenção para mais duas táticas motivacionais do Robert Saleh, que o Wallace passou aqui cornetando a série inteira. A primeira, um painel do corredor gigante do centro de treinamento, que vai ser preenchido com fotos e montagens de todos os jogos da temporada. Tô curioso para ver qual que vai ser o destaque. Eu duvido. Depois desse primeiro aí, não, eu duvido. Quero ver se eles vão manter, porque eles começaram até com os jogos da pré-temporada. Então você imagina um corredor gigantesco, dividido em pilastras, e entre cada pilastra um painel até o teto com fotos de cada jogo. Então essa foi a primeira tática aí, que é o que eles alegam que vai ser o que vai contar a história da temporada, para eles passarem ali e conseguirem acompanhar a história que eles mesmos estão escrevendo, os próprios jogadores, para a temporada do time. E depois, a reunião clássica no anfiteatro, com o Robert Saleh apresentando mais um PowerPoint, dessa vez fazendo uma analogia entre a temporada e a escalada do Monte Everest. O Wallace não gostou do corvo montando na águia, a águia voando. O Wallace não gostou das anteriores, não gostou do Mentalista e dessas duas. O corredor contando a história da temporada e a escalada do Monte Everest. Gostou? Não, manteve o aproveitamento 100% de besteira que o Saleh fez na série inteira. E, óbvio, eu duvido. Eles vão botar a ressonância magnética lá do tendão rompido do Rodgers, né? Porque essa é a história. Acabou, acabou. O Rodgers no carrinho. Vai ter o extra. Com o Robofoot lá no corredor. Porque essa é a história do primeiro jogo. Isso sim seria uma ideia genial da galera do Hard Knocks. Então, do nada falar assim, ó, vamos ter mais 3 episódios aí. Porra, aí ia ser. Vamos ter. Não, aí não, o Ticas ia ficar. Ia ter que chamar um SAMU de emoção pra ele. É verdade. É verdade. E mais, a comparação com a subida do Everest, ou subir uma montanha, ela é muito, muito manjada, né? Clichê, né? E,
um clichêzão. Quem quer de verdade faz igual aquele maluco lá de São Paulo, vai lá e leva todo mundo pro monte, os doidos, o maluco lá, fica todo mundo perdido, e quem tem que resgatar o bombeiro. Quero saber se o Robert Saleh botou o Sherpa no meio da metáfora dele, que é quem carrega o peso lá pra cima do Everest. Não é jogador, não é o escalador lá, o senhorzão lá, é o Sherpa que vai lá todo dia. Então, meu irmão, não vem com essa besteirinha de coach motivacional, não, e que eu tô com raiva do Saleh. Ele se provou, né, que ele pode ser um ótimo técnico, ele parece que é um cara querido pelos jogadores, mas o motivacional do Saleh deixa bastante a desejar, né? Ele não se deu muito bem com essa vibe, não. Inclusive pela falta, né, Ticas? Pela falta, porque eu não consigo admitir o Robert Saleh ver o Aaron Rodgers sair de campo lesionado e não xingar, não jogar um negócio no chão, não dar um soco na cara de alguém. Como assim? Entendeu? Achei que faltou um pouco. Tem amigo nosso que tá no grupo que, porque eu peguei o pique que ele ia pegar, já meteu a prancheta no chão. Quebrou a prancheta, é verdade. Perdeu a paciência. Imagina se perde um Aaron Rodgers, né? Mas enfim. E aí, fechando o episódio, coroando a união, essa good vibe, toda essa expectativa que estavam entre a cidade de Nova York e o time dos Jets, parte do elenco e o Nathaniel Hackett vão a um show da Broadway, né? Eles já comentaram em episódios anteriores, o CJ Uzomah parece que é fanzaço, ele tá sempre indo, já viu vários, já voltou pra ver os que ele mais gostou, e aí eles se reúnem pra assistir o show de tributo à carreira do Michael Jackson, fazendo a retrospectiva de todos os maiores hits, né, e todos os momentos principais da carreira do MJ. E aí é total good vibes, né? Eles dançando nas cadeiras, dançando em pé. Galera, você vê que a galera tava curtindo de verdade ali. Tava tudo, a vibe tava boa de verdade, não era só hype, não. Você vê que os caras estavam se divertindo, encontra com o elenco no final, faz dancinha junto do ator principal, não parecia ser forçado só pra câmera. Eu fiquei com a impressão de ser espontâneo, que o clima no vestiário tava legal. E tudo isso, óbvio, pra chegar no Monday Night Football em 4 minutos. Tudo por água abaixo. Tá desabado por hora. Por hora tá desabado o sonho New York Jets para essa temporada. Mas enfim, opiniões finais sobre a temporada Hard Knocks. O que vocês acharam? Mais do mesmo? Sentiram uma energia diferente? Valeu a pena? Ou não valeu? Para quem ainda não assistiu e de repente está ouvindo, vale a pena assistir os 5 episódios, agora sabendo o fim trágico da temporada do Aaron Rodgers? Ou não vale? Primeiramente, tudo o que você consegue inserir no Michael Jackson automaticamente aumenta de valor. Então, encerrar com o Michael Jackson foi top. Se eu ganhasse na Mega Sena ou na Lotomania, eu acionaria Lelinho Turismos e Eventos para ir na Broadway assistir esse musical do Michael Jackson. Dito isso, achei que essa temporada do Hard Knocks foi um pouco mais do mesmo. Achei que foi pouco explorado a questão mística do Rodgers, foi pouco explorado a questão do Dalvin Cook fazendo lá os seus testes. Achei que foi pouco explorado a própria vibe da cidade, que foi uma coisa que eu achei que ia ser mais explorada pelo início do primeiro episódio. Então, o quanto que essa hype do Rodgers afetava, que triste falar no passado, né? Afetava os torcedores. Então, acho que teria que ter, assim, falar com um pouco de torcedores, daqueles caras que estão sempre ali assistindo os treinos, trocar um pouco de ideia com eles em relação ao Aaron Rodgers. Então, achei que algumas boas oportunidades foram perdidas. Mas, vindo de uma temporada que foi dos Lions, que foi um Hard Knocks bem maneiro, era difícil também de manter o nível, né? Resta a dúvida de quem que vai ser o Hard Knocks no ano que vem, né? Eu senti falta de ver o que eu falei do primeiro episódio. Eu gostaria de ver mais Sauce Gardner e Wilson, esse duelo dos dois, porque realmente parece que um vai elevando o nível do jogo do outro, e deve ser muito interessante acompanhar isso também por dentro de campo. E por fora de campo, obviamente, senti falta do Gandalf da montanha de New Jersey. Eu sou suspeito, vocês sabem que eu sou o maior gado de Hard Knocks desse podcast. Eu acho que ele marca muito bem essa fase de training camp rumo à temporada, então, com o episódio semanal ele representa. Fica meu apelo, né? Quem sou eu para fazer apelo? Fica a minha ressalva da ESPN Brasil ou da HBO Max aqui nacional. Fala com o estagiário assiste a gente, eles assiste, mas eles não respondem nas redes sociais, só querem saber de fazer engajamento de perguntinha. Eu lamento muito, porque quem não conseguiu assistir antes da temporada começar,
não vai curtir junto essa ansiedade de ver o Rodgers estrear, porque já sabe que deu errado. Então a experiência não é a mesma, não tem como ser, né? Eu sei que deve ter alguma limitação contratual, mas eu ainda acho isso muito chato, muito ruim, você ter que ficar ou assinando um Game Pass caríssimo, ou ter que correr, sendo que os outros streams são muito mais acessíveis e não são só de NFL, você tem outros produtos junto, né? Ter que ficar caçando link pra ver o Hard Knocks sem tomar spoiler e sem começar a temporada. Eu lamento muito isso. Ano que vem, vou acionar meu primo novamente, vou assistir novamente simultâneo, porque não tem jeito, a gente gosta, a gente vibra e faz parte da nossa experiência como torcedor da NFL. A gente tem que dar os nossos pulos, não tem jeito. Senhores, encerrada nosso primeiro roletão oficial, encerrado o Resenha Cetra episódico do Hard Knocks. Não sei se ano que vem ele volta, tá? Não sei. O episódio fica muito longo. Talvez volte separado, quem sabe num dia diferente. Até lá a gente pensa. Muito obrigado a todo mundo que nos apoia, participa do chat, manda o seu recado, faz bullying com o Magal, isso é importante. E os seus recados pra gente se despedir de vez. apoia.se/NFL, etc, pra você participar dessa bagunça aqui. E quando tiver um domingo de 40-0, contra ou a favor, poder fazer essa zona junto conosco. Por favor, prestem atenção no próximo Sunday Night, que aí sim vai ser um jogo de elite. Vamos sapecar o Patriots lá em Miami. Então, aqui, na verdade, em Foxborough. Vamos sapecar o Patriots lá em Foxborough. E vocês, por favor, prestem atenção nesse jogo. E também tem um jogo interessantíssimo. Eu vou fugir do hype da rodada. Tem um Lions e Seahawks aqui que eu queria ver. Lelinho, Marcelo, é com vocês o grupo na semana. Eu estou prevendo um mínimo aí de 900 mensagens no grupo, considerando a próxima rodada. Felizmente acabou esse episódio onde eu tive que falar aqui esse dia triste na história do New York Football Giants, mas como eu falei, aqui é torcedor raiz, é torcedor true, não tem rococó nem dança de galo não. Aqui torce na saúde, na pobreza, na alegria e na tristeza. E vambora, e o Giants vai ressurgir das cinzas, se preparem. Gente, a temporada já tá aí. Quinta-feira já tem Eagles e Vikings. Domingo já tem um Ravens e Bengals. Já tem um Cowboys e Jets depois de toda essa confusão dessa semana. Dicas, bem lembrado. A dica que você deu no grupo lá do Apoia-se é muito boa. Não tô mais recebendo deles não, tá? Mas se você fizer o cadastrinho lá no DAZN, você pega o negócio da NFL Network de graça. Cara, hoje tive manhã feliz assistindo o meu Good Morning Football de graça no aplicativo da DAZN, funcionando maravilha, com propagandinhas americanas que fazem aquela alegria, né? Que tem um charmezinho especial. Então fica essa dica aí, tá? Informações que às vezes a gente não consegue passar aqui dentro do roteiro do episódio, mas quem tá online e ao vivo 24 horas por dia com a gente no grupo NFL etc diretoria, não perde uma dica dessa. Então, tá sempre bem informado, sempre bem informado. Faça parte você também. Semana que vem a gente volta. Um abraço e valeu! Valeu! Bom dia!